Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Homem-Aranha, Velocidade Extrema, capítulo 2021. O Aranha-Fantasma ficou com as duas mãos em punhos, olhando para os dois lacaios do submundo com seus brilhantes olhos cobalto, embora estivessem cobertos por suas lentes que brilhavam intensamente com dois sóis brancos. Cerrando os punhos, a Aranha-Fantasma falou com aqueles que dispararam contra ele com a voz de um espírito vingativo. Então vocês gostam de atirar nas pessoas, hein? O herói disse maliciosamente enquanto sua voz vibrava devido à forma como a transformação interagia com seu corpo. Suas duas vítimas olharam para ele com medo, largando as armas e colocando as mãos bem acima da cabeça, rendendo-se a ele. Por favor, não nos mate. Os guardas reclamaram, tendo ouvido rumores sobre a Aranha-Fantasma saindo à noite e matando qualquer um que cometesse um crime. Evidentemente, isso não era nem um pouco verdade. Lentamente, o Aranha-Fantasma apontou ambos os dedos indicadores para os dois membros do submundo, como se estivesse imitando uma arma. As pontas de seus dedos começaram a brilhar intensamente com pequenos orbes azuis de energia velocidade divina, refletindo a luz azul de seus olhos medrosos. Eu não vou te matar, mas estaria mentindo se dissesse que isso não faria mal. O herói, com sua aura celestial, contou-lhes com sua voz sempre vibrante. Zap. A Aranha-Fantasma liberou a energia velocidade divina das pontas dos dedos, enviando duas descargas poderosas para o peito dos dois capangas. Imediatamente, eles bateram na parede atrás deles e caíram inconscientes. O único som que vinha deles era o baque de seus corpos batendo na parede e no chão. Momentos depois, o som de um alarme tocando pôde ser ouvido, seguido pelo som de passos pesados do lado de fora da sala. Dezenas de bandidos do submundo, todos armados com várias armas matéria programável e no for, aguardavam atrás da porta com suas armas apontadas. Os que não estavam de pé estavam alinhados na escada em espiral acima, apontando suas armas para baixo para o abismo escuro. O esconderijo estava em silêncio, a única coisa que os membros do submundo podiam ouvir eram os sons de suas próprias respirações e batimentos cardíacos ansiosos. Pelo que pareceu uma eternidade, cada membro esperou ansiosamente atrás da porta. Temer, incerteza, ansiedade. Essas emoções encheram o ar como um vírus transportado pelo ar quando o silêncio foi finalmente quebrado. Tom, o som de uma fera socando o aço podia ser ouvido na escuridão, sendo iluminado apenas pelas lanternas das armas dos fuzileiros. Um único amassado em forma de punho foi visto na porta de metal, mostrando apenas uma fração da força do fantasma. Tom, mais uma vez, um amassado em forma de punho foi visto projetando-se do outro lado da porta, desta vez a própria porta avançou, soltando-se das dobradiças. Alguns membros da resistência correram, empurrando seus companheiros para o lado enquanto subiam as escadas enquanto os outros permaneciam parados com medo ou com falsa confiança. Bang! A porta foi então removida das dobradiças, batendo em um grupo de homens armados que estavam na frente da porta. Congelados de medo, os homens armados na escada em espiral não puderam fazer nada além de observar uma figura brilhante emergir da escuridão. Seus olhos brilhantes, de repente mudando para cima e olhando para eles, despertaram alguns dos homens armados de seu transe, fazendo-os começar a atirar no fantasma. Logo todos os membros da gangue começaram a disparar seus blasters no for contra o herói, mantendo pressionados os gatilhos até que seus rifles ficassem sem energia. Clique, clique, clique. Eles tentaram continuar atirando, embora suas armas no for estivessem vazias. Ainda parado no mesmo lugar, aparentemente não tendo sofrido praticamente nenhum dano, o fantasma brilhante subiu as escadas correndo, socando e chutando cada membro com ataques rápidos que eram praticamente invisíveis ao olho humano. Os que estavam no topo da escada tentaram escapar, mas sua velocidade não era páreo para o fantasma brilhante. Bang, bang, bang. Ajuda! Ajude-nos! Por favor! As vozes dos guerreiros da resistência foram ouvidas quando bateram a porta no topo da escada que levava à área principal do esconderijo. As pessoas do outro lado, em pé nos seus postos, olhavam com expressões horrorizadas enquanto seus camaradas continuavam a bater com os punhos na porta de metal e a gritar por socorro. Logo seus gritos de socorro se transformaram em gritos de angústia até que finalmente, o outro lado da porta ficou em silêncio. Puta merda, cara! Um dos homens armados sussurrou para outro ao lado dele. Todos nós vamos morrer. Mantenha sua posição. Ele não pode lutar contra todos nós. Um dos homens armados proclamou falsamente, subestimando verdadeiramente a força da Aranha-Fantasma em sua forma definitiva. Tom, assim como fez antes, o fantasma perfurou a porta de metal com um soco velocidade divina, fazendo com que os membros da gangue se preparassem. Eles estavam apavorados, morrendo de medo, mas estavam determinados a lutar. Essa determinação, no entanto, não passaria de uma fachada, uma vez que o gol do outro lado da porta mostrasse seu rosto mascarado. Tom, lá vem ele! Um dos membros gritou, fazendo com que todos apontassem os rifles de seus ninhos para a porta com os dedos nos gatilhos. Bang! Imediatamente depois que a porta foi removida das dobradiças, um fogo infernal de balas caiu sobre o herói, embora desta vez ele não tenha esperado. Ultrapassando-os, o herói correu em direção ao grupo de lutadores corpo a corpo, desferindo um poderoso soco eletrificado em um bandido empunhando um bastão, nocauteando-o imediatamente. Os outros, segurando uma variedade de armas brancas que incluíam bastões, chicotes e espadas, cercaram o herói enquanto ele ficava sobre seu camarada, enquanto rajadas de energia no for choviam sobre ele. Que diabos! Um dos atiradores sussurrou, cessando seu fogo junto com os outros atiradores enquanto observavam o corpo brilhante e imóvel do herói, parado como se suas explosões nada mais fossem do que delicados flocos de neve roçando seu corpo. Ah!
Um dos espadachins gritou, balançando o cabo de uma espada de matéria programável que se expandiu em uma katana para o herói. Como se o mundo estivesse em câmera lenta, o herói olhou para o espadachim, encarando sua alma com seus olhos cor de cobalto enquanto avançava lentamente. Para o herói, ele estava simplesmente caminhando como se estivesse caminhando no parque, mas na verdade, ele estava realmente se movendo a uma velocidade quase invisível. O golpe do espadachim soou quando o herói mal se inclinou para o lado, observando a espada cortar lentamente o ar ao seu lado antes de chutar o espadachim no peito. Quando o espadachim voou para trás, sua espada foi lançada no ar, perdendo a forma e tornando-se nada mais do que um amontoado de cubos. Esta era a verdadeira forma da matéria programável, apenas assumindo a forma de uma arma quando o usuário desejava, ao mesmo tempo que a imbuía com for. Saltando no ar, a aranha fantasma agarrou os cubos flutuantes, transformando-os em uma katana de lâmina reversa, onde a lâmina apontava para longe do inimigo para não matá-los. Assim que pousou, o herói girou sua lâmina reversa em um círculo ao seu redor, desativando imediatamente todos os 10 lutadores corpo a corpo ao seu redor em um instante. Vendo isso, todos os outros membros do submundo largaram suas armas e começaram a fugir com medo da aranha. Como a maioria deles eram apenas adolescentes que foram apanhados pela multidão errada, o herói os deixou fugir, embora tivesse uma mensagem de despedida para eles. Não me deixem pegar nenhum de vocês fazendo algo assim de novo. Eu vou encontrar vocês. Sua voz mecânica e eletrificada gritou, incutindo medo da aranha fantasma na maioria deles. Ufa! O herói suspirou, libertando-se de sua forma que estava causando um grande impacto em seu corpo. A sensação era semelhante à de uma pessoa que ficava muito tempo na sauna ou no banho quente, mas ao mesmo tempo, doía como se tivesse levantado pesos na academia por horas a fio. Acho que vou ligar para Yuri e contar a ela. Antes que ele pudesse terminar seu pensamento, um último membro do submundo emergiu do topo de sua torre. Cloak! O herói pôde ouvir o som de metal batendo no chão ao lado dele. Ele olhou, notando o líder do submundo, o consertador, ajoelhado no chão com um punho de matéria programável ampliado no chão. A sala estava escura, no entanto, o luar da enorme janela próxima iluminava tanto o herói quanto o líder da resistência. Ela estava olhando diretamente para ele, e embora seu rosto estivesse coberto, ele não conseguia sentir nada além de puro ódio ressoando nela. Você! Ela gritou com pura malícia em sua voz. Você tirou tudo de mim. Ela gritou para o herói, ficando de pé, exibindo a armadura de matéria programável de aparência cromada que cobria a maior parte de seu corpo. O submundo precisava acabar esta noite. Você quase matou inúmeras pessoas inocentes com suas travessuras do Nufor. O herói disse a ela. Ele ainda estava em sua forma básica, mas estava preparado para se transformar mais uma vez. Ele não tinha certeza de como, mas sua transformação havia se tornado inata e ele tinha certeza de que poderia fazê-lo novamente se assim desejasse. Eu não me importo com o submundo. Eu apenas os usei para me tornar poderoso o suficiente para enfrentar você. O funileiro disse friamente, cerrando os enormes punhos de metal ao lado do corpo. Por quê? O que você achou que seria divertido lutar comigo? O herói perguntou. Por quê? Enquanto o funileiro falava, ela diminuiu o tamanho de seus punhos de metal para o tamanho de uma mão normal. Ela então removeu a máscara, mostrando seu rosto para a aranha fantasma. Ela não se importava com sua identidade naquele momento, ela queria ter certeza de que ele sabia exatamente quem ela era. Não, Eren sussurrou, reconhecendo imediatamente o rosto da mulher à sua frente. A expressão quebrada dela, refletindo a dele na noite da morte de sua mãe, abalou-o profundamente. Seu cabelo preto tinha sido cortado em um coque curto e seus olhos não tinham luz como antes. Ela envelheceu desde a imagem original que ele fez dela, mas ele tinha certeza de que era exatamente nisso que ele estava pensando. Se houvesse alguma dúvida, as palavras do funileiro logo eliminariam qualquer dúvida. Você matou meu pai. Sua voz tremia enquanto ela murmurava essas palavras, deixando Eren em uma espiral mental. A garota que assombrava seus sonhos quase todas as noites. A garota cujo pai ele assassinou a sangue frio. A garota que ele viu naquela foto naquela noite fiel estava bem na sua frente, já crescida. Ela estava bem diante dele, olhando para ele com olhos cheios de ódio, assim como ele fez com o pai dela, Wilson Fisk, antes de acabar com sua vida. Aqueles sentimentos que estavam começando a desaparecer depois que Eren se convenceu de que havia mudado, de que ele não era o mesmo assassino que foi naquela noite, estavam todos voltando à sua mente. Culpa, temor, pesar, auto-ódio, tudo estava voltando para ele. Sua sombra, seu fantasma, o fantasma de seu passado. Ela estava diante dele, lembrando de seu maior erro. Capítulo 22. Eren Parker, o Aranha-Fantasma, ficou cara a cara com a sombra que o acompanhava desde a noite da morte de sua mãe. Embora o quarto estivesse escuro, iluminado apenas pelo luar atrás da garota, ele tinha certeza de que era ela. Seu rosto quase não mudou, a única diferença real era sua aparência agora madura e seu olhar quebrado. Lá estava ela já crescida, a garota que invadia seus pesadelos quase todas as noites. A foto, aquela que estava no escritório de Fisk, o levou a acreditar que a menina era apenas uma criança, uma menininha do ensino fundamental. Sem que ele soubesse, aquela foto foi tirada 8 anos antes, quando a menina tinha apenas 10 anos. A jovem filha adulta de Fisk, a sombra do fantasma, balançou o pulso para baixo, transformando a matéria programável em uma espada curta. Você sabe o quanto eu ansiava por este dia. A garota falou com sua voz agora frágil, não mais sendo velada pelo modificador de voz de sua máscara. Ela queria continuar com a fachada, queria agir com firmeza diante do assassino de seu pai, mas não conseguia. Sinto muito. O suposto herói falou solenemente, ele não conseguia nem olhar para a garota com a cabeça baixa. Eu entendo como é. Calha a boca.
Você não entende nada. A garota gritou em um ataque, cortando o chão com sua arma. O autoproclamado herói fez o que ela pediu, silenciando-se. Ele se foi. Eu nem consegui ver o corpo dele depois do que você fez com ele. Disseram que ele estava irreconhecível. Sua voz emocionada tremia enquanto ela falava com a mão apertando o peito com força. Todos os dias, durante 5 meses, tive que ver as pessoas elogiando você, chamando você de herói, ignorando o fato de que você matou meu pai. Tudo porque não havia provas. Mas eu sei que havia teias em seu escritório. O herói olhou para seu pulso, para os mesmos que seguravam as teias que ele usou para assassinar o pai dela. Ela estava certa, aquelas teias eram dele, só poderiam ser dele. Eles provavelmente já haviam se dissolvido quando os investigadores chegaram, mas seus homens certamente os notaram. Então peguei o dinheiro do meu pai e comecei o submundo. Roubamos tecnologia e fabricamos armas para que um dia eu mesmo pudesse matar você. Assim que isso fosse feito, eu acabaria com tudo. Diga-me, por que você fez isso? Por que a vida dele era tão sem sentido para você? O suposto herói, ainda olhando para o chão, hesitou por um momento. Ele não tinha certeza se essa garota sabia das atrocidades de seu pai. O público não sabia e a polícia não se importava, na verdade, muitos deles estavam envolvidos. Se alguém fosse mantido longe de seu segredo, seria sua própria filha. Independentemente disso, a verdade tinha que ser revelada. O menino abriu a boca e levantou lentamente a cabeça para encarar a sombra que o acompanhava desde aquela noite. Ele matou minha mãe. Quando essas palavras saíram de seus lábios, a expressão da garota imediatamente mudou para perplexidade. Essas palavras a atingiram como um golpe no peito. Ela não conseguia acreditar. O menino devia estar mentindo para ela. O pai dela era um bom homem. Ele nunca tiraria uma vida. Pelo menos foi o que ela pensou consigo mesma. A garota balançou a cabeça, olhando fixamente para frente, como se estivesse olhando através do garoto. Não, isso não é verdade. É verdade, disse o assassino de Fizz. Sinto muito que você tenha descoberto a verdade sobre seu pai assim. Seu mentiroso. Usando suas botas de matéria programável, a garota deu um passo à frente a uma velocidade que lembrava a de Eren em sua forma normal. Com a intenção de matar, a garota quebrada cortou o pescoço do herói com sua lâmina, mas sua agilidade negaria a ela a morte fácil. Ainda assim, independentemente de seu ataque ter errado o alvo, ela continuou uma mistura de cortes horizontais e verticais com sua espada cromada que brilhava com luz roxa. O menino continuou a se esquivar, pois era rápido demais para ela, apesar de se conter e permanecer em sua forma normal. Transformando sua arma de matéria programável em um punho enorme que quase ultrapassava todo o seu corpo, o funileiro puxou o braço para trás. Com tudo que tinha, a garota desencadeou um ataque poderoso enquanto soltava um rugido poderoso de dentro dela. Com as 2 mãos, o assassino de seu pai parou o soco enquanto olhava nos olhos dela através de suas lentes brancas e irregulares. Embora a menina estivesse tensa, o menino estava calmo e começou a falar assim. Eu estava sentado em casa e ouvi a polícia dizendo meu nome na porta da frente. Embora o menino falasse com o coração, a menina não cessou o ataque. Usando seu outro punho, ela o ampliou usando sua matéria programável para fazer outro punho cromado gigantesco. Com cada grama de seu ser, ela lançou outro ataque poderoso. Com uma única mão, o garoto pegou o outro punho dela, sem quebrar o contato visual com ela através da máscara nem por um momento. Com sua voz calma, o menino falou mais uma vez. Eu abri, eles entraram e me disseram que o corpo da minha mãe foi encontrado em um aterro sanitário. O rosto mascarado do menino ficou úmido de lágrimas enquanto ele revivia aquela noite em sua cabeça. Embora seu rosto estivesse escondido, a garota foi capaz de sentir suas emoções. Era como se a dor dele estivesse sendo transferida para ela. Um aterro sanitário. Ele repetiu, desta vez ele estava claramente engasgado. Como lixo. Ele acrescentou. Mais tarde descobri que o corpo dela foi completamente cortado em pedaços e jogado em um saco de lixo. Não podíamos nem enterrar um corpo. O menino mascarado começou a engasgar, quase perdendo a capacidade de falar enquanto o funeral de sua mãe se repetia. Em sua mente. Sentimos que deixá-la naquele estado era simplesmente... O menino fez mais uma pausa enquanto as imagens do corpo mutilado de sua mãe começavam a piscar em sua cabeça novamente. A essa altura, a consertador parou de atacá-lo e deu alguns passos para trás enquanto o ouvia com os punhos cromados reduzidos ao tamanho normal. Normalmente você não enterra as cinzas de uma pessoa, mas o único desejo dela era que ela fosse enterrada ao lado do meu pai. E foi isso que fizemos. Nós a cremamos e a enterramos bem ao lado do meu pai. Enquanto o herói dizia isso, a menina pensou no funeral do pai. Eles eram quase idênticos, imagens espelhadas um do outro. Ambas as crianças, com apenas 17 anos na época, experimentaram a perda do único pai que lhes restava. Ambos ficaram observando enquanto o que restava do único guardião, o único protetor que lhes restava, era lentamente jogado no chão ao lado de seu cônjuge que havia partido do mundo antes deles. Os 2 adolescentes ficaram no mesmo lugar, imóveis por horas, jurando vingança contra quem causou sua dor. Como você sabe que foi meu pai quem fez isso? O consertador perguntou, ainda se recusando a acreditar que seu pai sequer se imaginaria fazendo tal coisa com outra pessoa. Minha mãe era repórter. O menino disse. Ela sabia de algo acontecendo em Nova York, algo horrível. Examinei centenas de arquivos em seu computador e tudo levou a Fizz e outro homem que não consegui identificar. Então procurei seu pai para obter respostas. Quando cheguei lá, o menino fez uma pausa em suas lembranças, cerrando o punho enquanto todo o seu corpo ficava tenso antes de continuar. Ele exalou. Quando cheguei aqui, neste mesmo lugar onde estamos agora, eu perdi o controle. Por baixo da máscara, o rosto do menino continuou encharcado de lágrimas enquanto a raiva, o ódio de si mesmo, o arrependimento, a culpa e a tristeza começaram a dominá-lo. Assim como quando lutou contra Electro e reviveu a memória de sua mãe, sentindo-se como se realmente estivesse lá, ele começou a reviver sua noite na Torre Fizz.
Até cada detalhe, até cada soco, cada respingo de sangue, cada osso quebrado, cada grito. O chamado herói reviveu tudo. Embora para ele, em sua cabeça, minutos tenham se passado enquanto ele reviveu a memória, apenas um segundo se passou na realidade. Assim que sua mente voltou ao presente, o menino continuou a contar a ela sobre seu erro. Cheio de raiva, eu o ataquei e o interroguei, mas ele não me deu as respostas que eu queria. Assim como você está agora, fiquei amargo. Achei que matá-lo me faria sentir melhor, então fiz isso. Essas teias que você encontrou eram minhas. Eu matei Wilson Fisk. O corpo da garota tremia devido à sua própria raiva e sentimentos de tristeza. Em sua mente, o herói ainda não havia dado uma boa razão para ter matado seu pai. Parecia que ele matou o homem sem qualquer prova concreta ou evidência de que ele era o assassino de sua mãe. Você acabou de matá-lo num acesso de raiva. Você não tinha nenhuma prova de que era ele. As luvas cromadas da garota começaram a brilhar mais uma vez enquanto se transformavam em punhos enormes. Antes mesmo que ela pudesse iniciar um ataque, ela foi interrompida por palavras familiares. 11 de março. Enquanto o menino dizia isso, a menina ficou imóvel. Aquele encontro significava algo para ela, mas ela não conseguia entender como ele sabia disso ou o que significava para ele. Esse é seu aniversário, certo? O menino perguntou a ela. Ela não disse nada em resposta. Ele saber do aniversário dela não significava nada, embora o menino continuasse. Essa era a senha do telefone dele. Ainda é. Vi dezenas de mensagens, todas com fotos anexadas. Foi quando vi minha mãe. O que sobrou dela? A mensagem dizia trabalho concluído, chefe, como se ele estivesse trabalhando em um escritório e entregando seu trabalho para um supervisor. Onde está o telefone agora então? Não vou acreditar em você até ver com meus próprios olhos. O menino enfiou a mão no bolso do terno e tirou o mesmo celular que encontrou naquela noite. Eu o uso como gravador há algum tempo. Eu não queria dar meu número real à polícia, então usei um aplicativo de mensagens de texto neste telefone para isso. O garoto ergueu o telefone, mostrando o dispositivo quase familiar para a garota. Ele jogou para ela, e ela imediatamente reconheceu a tela de bloqueio inalterada. Assim como o herói lhe disse, a senha do telefone ainda era a mesma, 0311. Assim que o telefone foi desbloqueado, o herói a instruiu sobre o que fazer. Vá até as mensagens, você verá tudo lá. Ele disse a ela. Fazendo o que ele disse, ela examinou as mensagens, encontrando o mar interminável de confirmações de assassinato. Ela estava sem palavras. Até então ela aceitava tudo que ele dizia com um toque de dúvida em sua mente, mas a evidência concreta estava ali. Não, ela disse. Eu não sei como ou por que você fez isso, mas não é verdade. A garota continuou a mentir para si mesma em resposta ao trauma, mas Eren continuou. Eu nunca vou perdoar seu pai, não depois do que ele fez comigo. Não espero que você me perdoe, mas você precisa parar com isso. O que você está fazendo? Matando pessoas só para chegar até mim. Eu nunca matei ninguém. O submundo simplesmente rouba o equipamento que precisamos e pronto. Nós não matamos, ela disse a ele. Era verdade, até onde ela sabia. Ninguém havia morrido por causa das travessuras da resistência, mas havia duas lacunas enormes em sua lógica. Você estava pronto para matar uma criança inocente hoje cedo. Se não fosse eu fazendo o papel, uma criança inofensiva teria sido morta. Ele não teria me deixado escolha. E aquele prédio de escritórios que quase desabou por causa do helicóptero que seus homens atacaram. Você quase matou dezenas de pessoas inocentes, tudo por vingança. Teria valido a pena? Teria valido a pena tirar essas vidas só para chegar até mim? O funileiro não disse nada. Ele estava certo. Ela sabia disso, mas se recusou a admitir. Ela levou as coisas longe demais. Se eles não tivessem se conhecido antes, ela poderia ter cruzado a linha só para chegar até ele. Não quero que você cometa o mesmo erro que eu. Por favor, pare com tudo isso antes que seja tarde demais. A aranha implorou a ela. Vou parar depois que você morrer. Cheguei até aqui, cheguei tão perto, não vou parar agora. Ela era teimosa demais para desistir. A essa altura, ela sabia que estava errada. Ela sabia que era a vilã nesse cenário. Ambos eram, mas isso não importava para ela. Você não pode me matar, consertador. Eu posso tentar. Eu não quero ter que lutar com você. Estou lhe dando uma escolha. Você cometeu alguns erros, nós dois cometemos. Não quero que você seja enviado para Rickers por isso. Eren implorou a ela mais uma vez, mas seus apelos foram ignorados. Eu não me importo. Não vou parar até conseguir o que quero. O chamado herói respirou fundo, ficando de pé com os braços dobrados e os punhos cerrados enquanto a aura da energia velocidade divina começou a envolver seu corpo. Mais uma vez, ele entrou em sua forma velocidade divina final antes de falar com a garota com sua voz agora estática. Sinto muito, mas não posso lhe dar o que você quer. Tem uma cidade para proteger e você está no caminho disso. Esta é sua última chance. Sem dizer uma palavra, o funileiro cobriu todo o seu corpo com matéria programável, transformando toda a sua silhueta em uma versão cromada de si mesma. Ela não planejava desistir, não agora, não depois de tudo que passou. Formando uma espada larga de matéria programável em sua mão direita, a consertador ficou em posição de prontidão, cimentando sua decisão ao assassino de seu pai. Era isso. A batalha predestinada entre a aranha fantasma e a sombra que o assombrava desde seu maior erro. A batalha predestinada entre o consertador e o fantasma que destruiu sua família. Capítulo 23. A consertador, Maya Fis, agora completamente coberta com sua armadura cromada de matéria programável de corpo inteiro, ficou na frente do assassino de seu pai com seus dois enormes punhos cromados.
Seu corpo tremeu, seja devido à sua raiva e ódio intransponíveis pelo chamado herói, ou pela energia azul do Nufor que percorria visivelmente através de sua armadura. Talvez fossem as duas coisas, mas ela sabia que não tinha muito tempo antes que seu corpo e a pulseira Nufor acabassem. Ela ainda estava cega por pensamentos de vingança, apesar de agora perceber que seu pai não era o homem que ela pensava que era. Não, ele era um bom homem. Este assassino mascarado estava mentindo para ela. Foi o que ela disse a si mesma. Por que ela confiaria neste homem, neste menino, nesta criança que falava com ela com seus próprios motivos egoístas? Ele só queria sair impune do merecido castigo. Ele não estava realmente arrependido. Não, ele não se importava com Fizz, não se importava com ninguém além de si mesmo. Ela observou o assassino de seu pai, o Aranha Fantasma, permanecendo firmemente em sua forma velocidade divina final com os punhos cerrados com força. Ele olhou fixamente para Maya através de suas lentes brancas brilhantes. Apesar dos pensamentos violentos de Maya, ele não queria machucá-la. Ele podia sentir seu coração batendo forte contra o peito, como se estivesse tentando se libertar de seu peito devido à sua forma, aumentando drasticamente sua frequência cardíaca. Seu cérebro pulsava, parecia que estava prestes a explodir de seu crânio, enquanto sua mente corria com 1 milhão de pensamentos e emoções por segundo. Arrependimento, angústia e ódio de si mesmo, ainda estavam todos lá para o menino. Eles nunca foram embora. Seus músculos pareciam estar engolfados pelas chamas do inferno e prestes a se separarem de seus ossos se ele desse mais um passo à frente. Ele não tinha muito tempo nesta nova forma, foram apenas alguns minutos, mas seu corpo não seria capaz de continuar por muito mais tempo. Ele deu ao consertador suas últimas palavras com sua voz sempre vibrante. Última chance. Desista disso, consertador. O assassino fez o possível para defender sua causa à garota. Ela não se importou. Ela não estava ouvindo nada disso. Tudo o que importava para ela era finalmente vingar seu pai, finalmente acabar com esse ciclo de dor, de ódio. Embora não acabasse, isso nunca aconteceria. Não da maneira que ela esperava. Matar o assassino de seu pai não faria nada além de continuar o ciclo, mas seu olhar furioso para o homem que matou Fizz a cegou. E assim, ignorando suas palavras, Maya Fizz, a consertador, avançou usando sua armadura infundida com Nufor a uma velocidade que lembrava a do chamado herói, girando o braço para trás em preparação para arrancar a cabeça dele com seu punho enorme. O assassino se esquivou. A esquiva parecia fácil, mas a velocidade dela o surpreendeu. Essa velocidade, ele pensou consigo mesmo enquanto seu corpo continuava a doer. Seu reflexo, sua sombra que o assombra há meio ano, era ainda mais parecido com ele do que ele pensava. Fazia sentido, velocidade divina era Nufor, embora fosse uma versão orgânica que ele gerava a partir de seu corpo. Devido à sua armadura ter sido infundida com ela, ela podia se mover tão rápido quanto ele faria quando não estivesse em seu estado final. Maya grunhiu quando seu soco passou por seu rosto, ela colocou tudo de si nisso, e seu corpo doeu quando a matéria programável infundida com Nufor já estava começando a afetar seu corpo. Ela sabia que não conseguiria continuar assim por muito tempo, apesar de treinar para esse momento, então rapidamente deu outro soco, dessa vez com o punho oposto. Ela soltou um grito de guerra quando seu punho passou mal pelo rosto da aranha assassina. Sua velocidade era incrível. Era como se ele pudesse ver o ataque antes que ele fosse lançado, desviando-se de onde o ataque iria cair ao vê-lo sair. Você não pode vencer, consertador. Por favor, pare com isso. Mais uma vez, o assassino tentou implorar-lhe que parasse, mas as suas palavras não significaram nada. A coragem dele, implorando para que ela parasse, como se ele não tivesse ignorado os gritos de seu pai todos aqueles meses antes, enquanto reduzia o rosto do homem a uma bagunça irreconhecível. Foi patético. Suas palavras não fizeram nada além de irritá-la ainda mais quando ela começou a derramar mais energia no Nufor em sua armadura de matéria programável de forma imprudente. Cale, ela deu mais um soco, este foi mais rápido, mal passando pelo rosto do garoto. Seu braço estava doendo tanto quando o soco passou pelo assassino de seu pai, mas ela não se importou. Acima. Mais uma vez, outro soco foi desferido com outro grito, passando voando pelo assassino de seu pai por apenas alguns centímetros. Quando o punho do funileiro passou pelo rosto da aranha, ela virou a palma da mão para encará-lo, revelando um repulsor que ela havia formado usando sua matéria programável, semelhante ao de Tony Stark. Em um instante, houve um clarão brilhante e um raio de energia disparou de sua mão a uma velocidade que era até mesmo irreagida para a própria aranha veloz. As lentes da máscara do assassino se alargaram quando o raio atingiu seu rosto, fazendo voar para trás e bater em uma parede atrás dele. O funileiro ficou no mesmo lugar com a palma da mão ainda voltada para o buraco na parede que o corpo do autoproclamado herói havia criado quando o repulsor começou a diminuir. Essa era a grandeza da matéria programável. Ela poderia ser usada para criar qualquer arma que o usuário imaginasse. Embora ele tivesse a capacidade de absorver a energia Nufor, este ataque reagiu com o corpo quase sobrecarregado do menino, dando-lhe a sensação de que estava prestes a explodir. Deitado nos escombros, ele voltou ao seu estado normal, não tendo mais o brilho azul de sua forma final. Eu não posso continuar assim. Vou me matar se tentar manter essa forma por mais tempo. Ele disse a si mesmo enquanto se levantava da poeira e dos escombros, desta vez sem seu brilho. Eu posso vencê-lo. A consertadora estava confiante de que ela mesma estava causando danos ao assassino, percebendo que ele estava agora em um estado inferior. No entanto, esta foi verdadeiramente a marca do assassino que se conteve o suficiente. Ele sabia que não poderia continuar se esquivando para sempre, especialmente agora com sua velocidade reduzida, então atacou. Num piscar de olhos, o assassino de Fizz entrou na frente da garota, assustando-a devido à velocidade ainda impressionante em sua forma padrão, antes de enviar um poderoso soco infundido com velocidade divina na lateral de seu corpo blindado.
O som retumbante de seu punho batendo em sua armadura ecoou pela sala, era tão poderoso. Apesar da intensidade do soco, o consertador manteve o equilíbrio, deslizando apenas alguns centímetros para trás em resposta ao ataque. Doeu, a dor foi tão intensa. Ela queria cair, enrolar-se como uma bola e chorar devido à dor insuportável, mas suportou tudo. As lentes da aranha se estreitaram enquanto ele observava a garota não reagir ao seu ataque. Hesitando apenas por um breve momento, o assassino deu um passo para o lado antes de desferir um soco poderoso em seu fígado, mais uma vez fazendo com que o som do metal colidindo com seu punho ecoasse por toda a sala. Mais uma vez, a dor quase a dominou, embora os pensamentos de seu pai a mantivessem em movimento. Cegamente, ela balançou o punho para trás na tentativa de acertar o aracnídeo assassino, mas seu braço não acertou em nada enquanto ele se afastava para uma distância segura. O assassino respirava pesadamente porque o uso excessivo da nova forma ainda o afetava. Sem fôlego, ele falou com a garota. Você não vai me bater de novo. Desista ou terei que quebrar aquela armadura. Ouvir o demônio dizer isso nada mais fez do que fazer o funileiro zombar, divertido. Você está dizendo isso porque está cansado. Se pudesse quebrar minha armadura, você teria feito isso. Ao gritar essa proclamação, Mai avançou, dando um soco com seu punho gigante mais uma vez na direção do assassino. Mais uma vez, ele se esquivou para o lado e deu um soco no torso dela, embora a maior parte do dano tenha sido evitado devido à armadura dela mais uma vez. Percebendo que fazer a mesma coisa repetidamente não funcionaria, o funileiro transformou o punho de sua mão direita em uma espada grande cromada de matéria programável, de tal comprimento que era maior que todo o seu corpo. As lentes da aranha semicerraram os olhos ao ver a enorme arma se formar à sua frente antes que o funileiro balançasse a poderosa arma com grande velocidade, mirando direto em seu pescoço. O garoto se esquivou para trás, permitindo que a lâmina passasse por seu rosto, junto com o som da lâmina cortando o ar. Apesar do tamanho da lâmina, o funileiro a moveu como se ela não tivesse peso, continuando a balançar a lâmina contra o assassino de seu pai a uma velocidade incrível. Como se a arma fosse uma mera extensão de si mesma, o líder da gangue órfã dançou com a enorme lâmina, enviando uma saraivada de golpes letais que quase cortaram o aracnídeo assassino. O assassino de Fizz sabia que acertar sua armadura não funcionaria. Se ele não se contivesse e usasse toda a sua força, ele sabia que poderia danificá-la, mas também poderia matar a garota e isso não era uma opção para ele. Ele sabia que precisava remover a armadura de alguma forma. Enquanto ele se esquivava e desferia os ataques mortais de sua espada larga, ele percebeu algo, sua pulseira no for, brilhando intensamente em seu pulso dominante. Ele não tinha certeza, mas destruir a pulseira provavelmente a desarmaria, permitindo que ele aprendesse sem ter que recorrer a entregar-lhe o mesmo destino de seu pai. Ficando cada vez mais frustrada, a consertadora lançou um golpe selvagem e amplo com sua espada, deixando-a aberta para um contra-ataque por apenas uma breve fração de segundo. Este pequeno momento era tudo que o assassino precisava para encerrar esta batalha para sempre. Vendo sua chance, a aranha fantasma se abaixou sob a lâmina, evitando por pouco um golpe horizontal da espada larga do funileiro antes de agarrar seu pulso e usar toda a sua força para esmagar a pulseira. O som da pulseira de vidro quebrando foi logo seguido pelo som de uma explosão, que fez o consertador voar para trás enquanto sua armadura cromada de corpo inteiro começava a informar ao seu redor. Sem a proteção de sua armadura, a cabeça de Maya bateu em uma parede próxima, deixando-a inconsciente em um instante. Quando ela abriu os olhos, ela se viu no topo da Torre Fizz, com os braços atrás das costas. Ela tentou se mover, mas estava presa a um cano no telhado e não conseguiu se soltar devido à força da teia. Na frente dela, a aranha fantasma foi vista agachada na borda da torre, olhando para o local onde o cadáver sem vida de Fizz jazia, relembrando suas ações passadas. Ao ouvir Maya gemer, o menino se virou. Enquanto os dois faziam contato visual, ela pôde ver as lentes do rosto dele relaxarem. Você está acordado, ele disse enquanto caminhava lentamente até a garota e se agachava na frente dela. Enquanto Maya tentava inutilmente se libertar de suas restrições mais uma vez, ela olhou para seu corpo, percebendo que sua armadura havia sido completamente removida. Aquela matéria programável desapareceu. A polícia está lá e infelizmente tive que entregar tudo a Yuri, o chefe de polícia. O menino contou a ela. O que aconteceu? Maya perguntou, mal conseguindo falar devido à forte dor de cabeça. A armadura explodiu. Desculpe, quando esmaguei sua pulseira, isso meio que causou uma reação. A polícia respondeu à explosão e apareceu muito rapidamente, mas eu disse a eles que você escapou. Maya franziu a testa, aparentemente ofendida pelo suposto herói falando com ela com tanta calma e admitindo ter mentido em seu nome. Por quê? Porque eu quero te dar uma última chance, Maya. Ouvir o nome dela saindo da boca dele a surpreendeu momentaneamente, embora o menino continuasse a falar. Diga-me que você acabou com toda essa coisa do submundo. Diga-me que você parou de me perseguir e eu deixo você ir, Maya. Houve um silêncio. A única coisa que se ouviu foram os helicópteros da polícia procurando por ela ao longe. Sem levantar os olhos, Maya Fizz falou com malícia em sua voz derrotada. Eu não quero nada de você. Prefiro morrer. Vou pular deste prédio antes de te perdoar. Embora ela tentasse segurá-los para salvar a aparência, lágrimas começaram a cair de seu rosto quando ela percebeu o peso da situação. Ela havia perdido. Ela não tinha chance contra ele. Ela sabia disso agora. Tudo que ela construiu no último meio ano foi em vão. Ela se perguntou se tinha vencido, se sentiria satisfeita, embora se lembrasse das palavras dele antes da batalha. Ela sabia que estava errada, ambos estavam. Não havia nenhum herói em sua história, apenas duas crianças amarguradas que tiveram tudo arrancado delas. Apesar de apenas um deles ter alcançado o objetivo de vingança, ambos terminaram a história descontentes. Eu entendo, Maya.
Eu também não me perdoaria se fosse você. Não perdoei seu pai e provavelmente nunca perdoarei. Não estou pedindo que você me perdoe, isso seria egoísta. Você é uma garota brilhante, Maya. Você inventou uma forma de matéria que pode se adaptar à mente e ao corpo da pessoa que a segura. Espero que um dia você use essa mente brilhante para algo muito maior do que vingança. Impedir que isso aconteça com qualquer outra pessoa. Dizer isso apenas reforçou a ideia de que os dois adolescentes eram meros reflexos um do outro, dois gênios que perderam tudo, usando seu brilhantismo para se vingar daqueles que os injustiçaram. Era, no entanto, irônico que o assassino do seu pai lhe estivesse a dizer estas palavras. Mais uma vez, ela o achou patético e hipócrita. Você realmente espera que eu me torne um bonzinho depois de tudo isso? É tarde demais para isso, disse a filha de Fizz, ainda olhando para o chão à sua frente. O garoto mascarado balançou a cabeça. Não é. Você pode deixar seus erros para trás e continuar em um novo caminho. Nós dois podemos. Quando a aranha disse isso, ela percebeu que isso era algo que ele não era capaz de fazer sozinho, mas algo que ele precisava fazer também. Maya não disse nada em resposta ao conselho dele, apenas continuou a olhar para o chão com uma carranca chorosa. Percebendo que suas palavras não estavam adiantando muito, ou pelo menos era o que parecia, o garoto começou a libertar a garota de suas amarras. Bem, vou levá-lo até Yuri. Sem mais nada a dizer, o outrora vingativo fantasma terminou de desamarrar a garota e a levou às autoridades abaixo da Torre Fizz. Erin Parker observou Maya Fizz ser escoltada na traseira de uma viatura da polícia, incapaz de sequer suportar olhar para ele enquanto ela arrancava. Enquanto o carro dela desaparecia ao longe, o menino ficou no mesmo lugar, imóvel por alguns minutos. Depois de um tempo, ele se lançou no ar e começou a balançar pela cidade. Enquanto ele balançava, ele monologou para si mesmo internamente. Eu disse a Maya que o que ela precisava fazer era deixar o passado e seus erros para trás. Dizendo isso, percebi que eu mesmo precisava fazer o mesmo. Preciso superar esse período da minha vida e começar de novo. Estou pensando nisso há algum tempo e acho que o Aranha Fantasma deveria morrer esta noite, junto com seus erros e seu passado. Eu me chamei de Aranha Fantasma porque queria parecer de outro mundo para aqueles que eu considerava não tão talentosos quanto eu. Dei-me este símbolo, esta insígnia porque queria que as pessoas me temessem. Eu queria ser o valentão desta vez. Eu abusei do meu poder naquela época, mas agora mudei. Não quero mais ser temido. Não quero criar outro consertador por causa das minhas ações. Todo esse tempo depois de Electro, tentei me convencer de que era um herói, mas como Maya me disse, era uma fachada. Se eu quiser realmente ser um herói, preciso alterar aquilo que defendo. O símbolo de um herói não deveria trazer medo, ou ansiedade, ou pavor. Não, o próprio herói deveria ser o símbolo. Um de paz. Um símbolo de esperança. Um símbolo que as pessoas deveriam admirar, não temer ou desprezar. Eu era a Aranha Fantasma. Mas isso não é mais quem eu sou. Eu não sou sombra. Eu não sou nenhum fantasma. Não sou nenhum espectro ou espírito. Eu não sou nenhum fantasma. Não sou nada mais do que um homem mortal. Um mortal como todos os outros que quero proteger. Eu sou o Homem-Aranha. Capítulo 24. Toque, toque, toque. 3 batidas na porta da sala de aula do Dr. Connors interromperam o cientista enquanto ele lia um livro sobre células-tronco. Quem poderia ser? O médico pensou consigo mesmo enquanto caminhava em direção à porta. Era o fim do dia escolar e não havia programa extracurricular naquele dia, então não havia motivo para ninguém incomodá-lo àquela hora do dia. Logo, ele abriu a porta com seu único braço e sorriu levemente ao ver seu aluno estrela, Erin Parker. Erin, o que traz você aqui? O médico perguntou. O jovem herói disfarçado esfregou a nuca timidamente antes de explicar sua razão para se intrometer. Desculpe, acho que deixei meu livro aqui. O jovem disse. O Dr. Connors notou que alguém deixou seu livro, então ele o manteve em sua mesa para o caso de essa pessoa retornar mais tarde naquele dia. Assim, Connors disse. Eu tenho isso na minha mesa. Entre. O Dr. Connors manteve a porta aberta deixando o menino entrar e conduzindo-o em direção à mesa agora bagunçada do professor. Havia frascos cheios de substâncias desconhecidas e cadernos espalhados ao redor, junto com livros de ciências abertos e seu laptop. Algo em sua mente? Não é típico de você esquecer as coisas, disse o médico enquanto pegava o livro de sua mesa bagunçada. Percebendo que foi lido como um livro, Erin confessou. Sim, não é nada muito importante, eu só estava realmente perdido em pensamentos. Enquanto o livro trocava de mãos, o Dr. Connors riu. São problemas com garotas? Notei que sua namorada não estava lá esperando por você hoje. Erin ficou surpreso com esta observação. Namorada, ele pensou. Ele quis dizer Cindy? Parecemos um casal? O que você quer dizer? Erin perguntou. Aquela garota que te espera depois da aula e depois da escola. Ela te dava um abraço e vocês caminhavam juntos. Connors disse. Erin ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso. Você está me perseguindo, Dr. Connors? Erin questionou brincando. Connors riu balançando a cabeça e negando as alegações do menino de ser um perseguidor. Não, não. É só que nunca vi você sorrir assim antes. Parece que ela é realmente a única que tem esse tipo de habilidade para fazer isso acontecer. Normalmente você apenas franze a testa o dia todo e parece que está prestes a fazer isso. Adormecer. Erin pensou. Então é tão óbvio, hein? Você é observador. Erin disse timidamente. Ele realmente não gostou do fato de o controle de Cindy sobre ele ser tão óbvio. Primeiro foi Harry, depois foi seu professor. Ele se perguntou quem mais sabia. Ele também se perguntou se era óbvio para Cindy que ele estava basicamente louco por ela. Bem, eu não deveria dizer isso, mas você é um dos meus alunos favoritos, Parker. Estranhamente, eu vejo muito de mim mesmo em você. É por isso que muitas vezes eu pressiono você a realmente se esforçar às vezes. Connors admitiu. Estou feliz que você tenha feito isso. Obrigado por isso, Dr. Connors. Se não fosse por você eu não teria entrado no programa.
Enquanto essas palavras saíam da boca do menino, ele pensou consigo mesmo sobre seu outro metade. Eu também não teria sido mordido. Eu não teria me tornado aranha-fantasma. Eu não teria me tornado o Homem-Aranha. Eren continuou. Eu não teria conhecido meu melhor amigo, Harry. Eu não teria entrado na ESU. Eu não teria tido confiança para convidar Cindy para um encontro. Eren então se conteve, pensando novamente sobre como isso um pequeno acontecimento, aquela picada de aranha, mudou sua vida de muitas maneiras. Com uma sobrancelha levantada, o médico Maneta provocou seu aluno. Então Cindy é o nome dela, hein? Sim, é Cindy. Eren disse com um pequeno sorriso ao confessar. Mas acho que estraguei as coisas entre nós. Tenho estado ocupado, muito ocupado para realmente dar a ela a atenção que ela precisa de mim. Também tenho, digamos, um outro lado meu que temo que ela não goste. Além disso, as meninas são confusas. Não sei dizer se ela está apenas chateada, ou me odeia, ou é outra coisa. Não sei o que fazer. Eren olhou para o chão com tristeza, segurando seu livro enquanto o médico observava de sua mesa de trabalho. Mexendo com um frasco verde, o médico começou a contar ao menino sobre os problemas do passado de sua própria menina. Sabe, Parker, conheci minha esposa no colégio. O rosto de Connors estava cheio de nostalgia enquanto ele relembrava o passado. É verdade, ele conheceu Marta, sua esposa, quando eram adolescentes. Assim como Eren, ele tinha pensamentos conflitantes sobre o que deveria fazer a respeito de seus sentimentos. É assim mesmo? Eren disse. Sim. Eu estava morrendo de medo de dar o primeiro passo. Inventei todos os tipos de desculpas, como estar muito ocupado com a escola e os clubes. Também planejava ingressar no exército como cirurgião. Eu sabia que queria salvar vidas diretamente no campo de batalha. Eu estava com medo de que se estivéssemos juntos e eu morresse lá, ela ficaria arrasada. Eu não queria que ela se machucasse assim. Ela realmente veio até mim primeiro e me perguntou por que eu fiz isso. Ainda não pedi para ela ser minha namorada. As meninas não faziam esse tipo de coisa naquela época. Foi muito ousado da parte dela. Eren podia ver o quão feliz a esposa de Connors o deixava simplesmente pela expressão em seu rosto enquanto falava sobre ela. Derramando um líquido transparente em um dos frascos verdes, o médico começou a mexer a substância enquanto continuava falando. No entanto, continuei recusando-a durante anos. Eventualmente, ela me convenceu a estar com ela 1 ano antes de minha missão. Ficamos juntos o ano inteiro e mais tarde fui destacado diretamente para o campo de batalha, como eu queria. Depois de alguns anos, eu estava trabalhando em um paciente e então, enquanto Connors observava a reação no frasco, ele agarrou seu ombro que agora estava sem um braço, olhando para a mistura com tristeza. Logo começou a borbulhar intensamente e o médico rapidamente o transferiu para a lixeira de contaminantes para evitar fazer bagunça. Um IED explodiu a barraca, levando meu braço direito com ele. Quando voltei para casa, esperava que ela fosse embora e fosse ficar com um homem completo assim que visse que eu agora estava deficiente, mas estava errado. Quando ela primeiro me viu, ela correu em minha direção e me abraçou como se eu não fosse diferente. Nós nos casamos logo depois. Connor sorriu com a mão no ombro novamente enquanto o soro borbulhante começava a se acalmar. Com base no sorriso caloroso do médico, Eren percebeu que o homem realmente amava sua esposa e ela devia tê-lo amado igualmente. Ele se perguntou se, quando fosse mais velho, ele e Cindy seriam como eles. Esses pensamentos logo diminuíram quando ele percebeu que estava se adiantando. O que quero dizer é, Eren, você não pode simplesmente afastar uma boa mulher porque está com medo. Se eu não tivesse concordado em deixá-la entrar em minha vida, quem sabe onde eu estaria agora? Eren ficou surpreso ao ouvir a história do Dr. Connors ao perceber que os dois eram muito parecidos. Estar no exército e ter medo de não estar ao lado de sua esposa era o mesmo que Eren se sentia por ser um herói e não estar ao lado de Cindy. Aquela garota Cindy, você disse que o nome dela era? Ela olha para você da mesma forma que minha esposa costumava olhar para mim quando éramos jovens. É por isso que eu estava tão investido. Vocês dois me lembraram daqueles tempos. Connors começou a despejar a mistura em uma seringa, olhando intensamente para ela enquanto continuava a falar. Ah, desculpe por investigar, é a sua vida pessoal. Não, Dr. Connors, acho que você pode estar certo. Tenho exatamente os mesmos sentimentos que você tinha naquela época. Eren admitiu, olhando para a seringa verde na tentativa de descobrir o que havia dentro dela. Dr. Connors largou a seringa e estendeu a mão em direção a Eren, apoiando seu braço no ombro de Eren antes de lhe dar um último conselho. Tudo que você faz é um risco. Não fazer nada também é um risco. Qual risco você escolherá, Parker? Connors deu-lhe esta pergunta hipotética para pensar, embora não esperasse uma resposta real do menino. Eren começou a falar, mas Connors rapidamente o interrompeu. Não responda agora. Apenas lembre-se do que eu disse. Tudo bem? Disse o Dr. Connors com a mão ainda no ombro do menino. Certo. Eren respondeu, redirecionando seu olhar para o frasco verde. O que há aí? Ele perguntou. Apenas um pouco de DNA reptiliano. Connors disse com desdém. Rapidamente, Eren foi capaz de descobrir o que era. Com base em quantos frascos havia e nos muitos papéis, livros e arquivos espalhados, ele sabia que era algo pelo qual estava bastante obcecado. Ele queria investigar as habilidades regenerativas dos répteis. Sinto muito se isso parece insensível ou rude, mas é para você. Eren perguntou. Seu braço? Ele adicionou. Connors assentiu. Nada passa despercebido por você, Parker. Ele disse. Infelizmente, minha pesquisa de 20 anos não levou a nada. Mas me recuso a desistir. Compartilhamos DNA suficiente com os répteis e tenho certeza de que podemos de alguma forma herdar sua capacidade regenerativa. Posso estar inteiro novamente. Isso confundiu Eren. Connors falou sobre como sua esposa o aceitou como ele era agora, no entanto, Connors não conseguia se aceitar. Foi triste ver que o homem ainda estava claramente insatisfeito, apesar da fachada que vestia.
Sua esposa ainda o amava, mas parte daqueles pensamentos inseguros e negativos de antes ainda residiam dentro dele. Eu quero ajudar, disse o jovem, embora Connors estivesse cético. Você não está um pouco ocupado com isso, Parker? Pelo menos na sua opinião. O médico perguntou, erguendo uma sobrancelha surpreso por Erin oferecer seu tempo daquela forma. Sim, vou ficar bem. Quando Erin disse isso, ele recebeu uma notificação em seu telefone. Seus olhos se arregalaram e ele rapidamente se dispensou. Qualquer dia que não seja hoje, porque eu realmente preciso ir agora, até amanhã. O menino então saiu correndo da sala de aula com um senso de urgência, deixando o Dr. Connors antes mesmo que ele pudesse responder. Que garoto peculiar, Connors disse para si mesmo, rindo um pouco antes de continuar com sua pesquisa. Capítulo 25. Pesar, miséria, angústia, perda, falha, desesperança. Um menino sem nome, de pele avermelhada e sépia e cabelos crespos, olhou para centenas de pessoas que passavam abaixo dele nas movimentadas ruas de Nova York. Ele os invejou, mas ao mesmo tempo não pôde evitar transformar essa inveja em desdém por eles. Aquelas pessoas, elas não se importavam com ele, pensou. Ninguém fez isso. Quando ele sofria bullying das crianças na escola, essas mesmas pessoas passavam sem pestanejar. Quando ele perdeu a mãe, nenhuma dessas pessoas se importaria o suficiente para sentir qualquer tipo de simpatia por ele. Qual era o sentido da vida? Ele se perguntou. Existe realmente um propósito? Vivemos e morremos e então? Então o que? Paraíso? Inferno? Reencarnação? Nada? Ele não se importou. Seja o que for, foi muito melhor do que o que quer que esta vida na Terra fosse considerada. O garoto se aproximou da borda, os dedos dos pés pendurados na borda de metal, apontando em direção ao seu destino final. Tudo o que ele precisava era de um empurrão final. Ele respirou fundo e começou a criar coragem para dar o último passo em direção ao seu fim. Adeus. Ele sussurrou quando começou a deixar seu corpo cair para frente, no entanto, seu corpo foi subitamente parado por uma força desconhecida. Ele abriu os olhos e encontrou uma luva azul e preta no ombro. Ele virou a cabeça para ver o emblema de uma aranha na frente de seu rosto. Olhando para cima, ele se deparou com o rosto mascarado do herói aracnídeo. Desculpe por não ter chegado aqui antes. O herói vestido de azul e preto disse suavemente, puxando o garoto para trás e removendo-o da borda. O herói realmente não sabia mais o que dizer. Ele não tinha inteligência emocional para uma situação como essa, mas sabia que não poderia simplesmente deixar o garoto cair. O menino estava confuso, olhando para o herói com um olhar desconectado. Por quê? Ele perguntou. Por que você não me deixou cair? Finalmente tive forças para fazer isso e você me impediu. O herói mascarado foi silenciado por essas palavras. Eles não o apreciavam, estavam com raiva, estavam amargos. Qual o seu nome? O herói perguntou ao jovem. O menino ficou claramente surpreso com isso. Normalmente, os heróis não se importavam com o garotinho, eles realmente só se importavam com problemas maiores, como seres universais ou sua imagem de playboy bilionário. Na verdade, esta foi a primeira vez que o menino viu um de perto. Meu nome é Cameron. Meus amigos me chamam de Khan, ele respondeu. Erin sorriu suavemente sob sua máscara antes de dar seu nome ao garoto em troca. Olá, caminho, meu nome é Homem-Aranha, disse ele em resposta, estendendo a mão para apertar a mão do menino, embora o convite não tenha sido aceito. O menino parecia confuso mais uma vez. Homem-Aranha? Achei que você fosse apenas o Aranha-Fantasma com uma fantasia nova ou algo assim. O Homem-Aranha balançou a cabeça, rindo levemente. O que o menino disse era verdade, mas falso ao mesmo tempo. O Aranha-Fantasma se foi. Estou tomando o lugar dele. Ele fez algumas coisas não tão boas, então estou aqui para reparar isso. Oh. Khan sussurrou, desviando o olhar para a calçada centenas de metros abaixo dele. Por que você está aqui, Khan? O Homem-Aranha questionou em um tom meio amigável e meio severo. As lentes de sua máscara imitavam a expressão preocupada de seu rosto. Não é óbvio. Eu queria pular. O menino respondeu impacientemente. Mas por quê? O Homem-Aranha perguntou novamente. Ele sabia que o menino queria pular, mas queria saber o que o levou a querer acabar com tudo. Acabei de saber que estou morrendo. Minha mãe morreu de uma doença genética e acabei de descobrir que também tenho. Não tenho ideia de quanto tempo me resta de vida. Estou sendo reprovado em todas as aulas. Eu estou deprimido. O bullying só está piorando. Sou o único que se parece comigo na maioria das minhas aulas. Tem sido difícil fazer amigos. Música tem sido minha paixão secreta há algum tempo, mas eles descobriram onde eu postei minhas coisas e agora eles zombam de mim por isso também. Estou farto. Sou um fracasso. Minha música é uma merda e estou sozinho. Se vou morrer, prefiro morrer. Meus próprios termos. Erin se identificava com muito do que o menino estava passando, sentindo-se excluído, sendo intimidado e perdendo a figura materna. Era muita coisa para lidar em uma idade jovem. Entendo. Entendo o que você está sentindo, mas o herói fez o possível para demonstrar empatia pelo garoto, mas não conseguiu alcançá-lo e o garoto o interrompeu. Não, você não tem ideia do que estou passando, Homem-Aranha. Caras como você nunca terão que lutar um dia em suas vidas. O Homem-Aranha ficou no mesmo lugar sem dizer uma palavra. Ele não sabia como convencer o garoto de que realmente o entendia. Porém, Erin logo teve uma ideia. Ele começou a levantar a máscara, revelando metade de seu rosto jovem, solene e moreno para o menino, mostrando que eles eram mais parecidos do que ele pensava. Eu quero, na verdade. Ele sussurrou. Eu sei como é ser intimidado e ser um pária. Eu também sei como é perder uma mãe. Minha mãe morreu não faz muito tempo. Cameron olhou com os olhos arregalados, sem dizer nada. Esta foi a primeira vez que ele viu um herói que se parecia com ele e aparentemente tinha a mesma idade. Foi chocante, mas ao mesmo tempo reconfortante. Khan, não estou qualificado para ajudar você. Sou apenas uma criança como você. Podemos até ir para a mesma escola.
O herói fez uma pausa. Enquanto tentava falar, sua mente corria a milhões de quilômetros por hora na tentativa de encontrar as coisas certas para dizer. Apesar do silêncio, foi Cameron quem falou. Passamos pelas mesmas coisas. Mas não somos os mesmos. Cameron disse tristemente. Sou apenas um menino, não um super-homem. Ele disse ao herói enquanto se sentava no chão contendo as lágrimas. Não posso lutar. Não posso atirar teias. Não posso voar. Não sou bilionário. Sou apenas uma criança. O Homem-Aranha se ajoelhou, colocando-se no mesmo nível do menino antes de falar com ele suavemente. Não é verdade. Sou apenas um garoto que consegue correr rápido e escalar paredes. Assim como você, tenho momentos de fraqueza. Tenho momentos de vulnerabilidade. Eu falho todos os dias, às vezes choro também. Ser um super-homem não mude isso. Essas habilidades não são meus verdadeiros poderes. O Homem-Aranha agarrou o ombro do menino, chamando sua atenção antes que o herói apontasse para sua própria cabeça. Meus verdadeiros poderes estão aqui, Khan. O menino então apontou para seu peito, bem para seu novo símbolo de aranha. Aqui também. Isso é verdade para nós dois. Khan fungou, sem dizer nada enquanto pensava no que o Homem-Aranha lhe disse. O Homem-Aranha, ainda confortando o menino, continuou falando. Você faz música, certo? Isso é algo que eu nem poderia sonhar em fazer. Quero ouvir, mas é ruim. O menino disse, enxugando as lágrimas do rosto. Ele olhou para a aranha enquanto o garoto sob a máscara sorria e suas lentes relaxavam suavemente. Não é. Nenhuma música é ruim, bem. A menos que seja música country. O Homem-Aranha brincou. O menino riu, revelando pela primeira vez um sorriso ao herói. Eren ficou aliviado quando isso sinalizou que o garoto estava pelo menos ficando mais confortável. Não, quero ser compositor de filmes, então faço coisas orquestrais. Música orquestral é fogo, eu adoro isso. Vamos ouvir. Eu não sei, Cameron disse relutantemente. Ele se perguntou se, como todo mundo, o herói iria zombar dele. Tudo que você faz é um risco. Não fazer nada também é um risco. Qual risco você escolherá? Foi o que meu professor me disse. Não tenha medo de mostrar suas coisas para o mundo, cara. O Homem-Aranha disse a ele, dando ao garoto o empurrão final que ele precisava. Cameron assentiu e os dois sentaram-se lado a lado enquanto o menino pegava o telefone e colocava um fone de ouvido no ouvido direito. Ele entregou a outra ao Homem-Aranha, e o herói ergueu ainda mais a máscara para revelar uma única orelha, colocando o fone de ouvido dentro dela. O menino ficou nervoso a princípio, olhando para o herói com um olhar incerto. O Homem-Aranha assentiu. Prossiga. Ele disse e o menino tocou a música. Ainda não lancei este, mas é o mais recente. Cameron disse nervosamente. Sua voz interior estava rezando para que o Homem-Aranha não fosse muito duro com ele. A música começou lentamente enquanto cordas celestiais, mas solenes e agudas ficavam mais altas. Essas cordas foram acompanhadas por um som fraco do que parecia ser o cantarolar de anjos. Logo, aquelas cordas agudas foram substituídas por outras mais altas, estrondosas e graves. A sensação que esses sons evocavam era de agridoce, como se a pessoa tivesse sofrido uma perda, embora tentasse permanecer esperançosa durante tudo isso. Logo, a doçura desapareceu, deixando apenas o amargor à medida que as cordas graves se tornaram mais sóbrias com o tempo. Logo, um som suave pôde ser ouvido como uma brisa quente passando pelos dois ouvintes enquanto o sentimento de esperança começou a envolver os meninos. Mas assim que eles se sentiram esperançosos, o tom voltou ao desamparo novamente. Eren estava hipnotizado, a música falava com ele de várias maneiras, como se tivesse sido feita para ele. No início houve sentimentos de perda, seguidos pelos sons das cordas passando por um longo período de luto. Cada vez que a música começava a parecer esperançosa, ela voltava a ser sombria. Foi deprimente. Tudo que o herói conseguia pensar era em sua mãe durante aquele longo momento e no que ele fez após a morte dela, porém, isso mudou quando a fase final da música começou a tocar. Logo, as cordas agudas e esperançosas do início retornaram, seguidas pelos anjos cantarolando mais uma vez deixando suas vozes serem ouvidas, ficando mais altas à medida que os dois meninos começaram a se sentir mais esperançosos a cada segundo. Mais uma vez, Cameron estava sorrindo e seus olhos brilharam enquanto observava um sorriso se formar no rosto do herói e lágrimas começarem a cair de um de seus olhos. A canção, embora faltasse palavras, falou verdadeiramente ao jovem herói. Em pouco tempo, os tambores começaram a ressoar ao fundo, aumentando de intensidade a cada colisão, à medida que os sons das buzinas os acompanhavam. Cada som culminava tocando as mesmas 3 notas, aumentando de intensidade a cada repetição. Os tambores soavam alto, as vozes angélicas e emocionantes cantavam, e os metais cantavam para eles. Os dois meninos sentiram vontade de voar, como se estivessem voando vitoriosamente pelo céu enquanto cada instrumento continuava a falar com eles até que tudo parou. Que experiência, pensou o Homem-Aranha. Nenhuma música jamais havia falado com ele dessa maneira antes. Essa música contou uma história. A história de um menino que perdeu tudo, que quase desistiu. Aquele menino, através da dor, através das dificuldades, encontrou sua luz e atravessou a escuridão, e emergiu mais forte do que nunca. Esta foi a história de Cameron Elfman. A história de Eren Parker, a lenda do Homem-Aranha, a parábola da humanidade. Esta não era apenas uma música representando o herói. Não, estava representando todos. O povo de Nova York. Os pequeninos. Os dois meninos ficaram sentados em silêncio enquanto Cameron observava o herói continuar olhando para frente com um sorriso no rosto. Como você chama isso? Eren perguntou, sorrindo suavemente enquanto olhava para a paisagem urbana à sua frente. Eu não tinha nome. Quando escrevi a música, não entendi o que estava tentando dizer a mim mesmo quando a criei. Agora entendo, graças a você, Homem-Aranha. Os meninos fizeram uma pausa. É isso. É assim que vou chamar. Homem-Aranha, ele sussurrou. Tudo bem? É uma honra.
disse o Homem-Aranha. Que tal isso? Vamos fazer um videoclipe para essa música. Ainda não houve nenhuma filmagem clara do meu novo traje, então que tal? E assim os dois garotos passaram o resto do dia gravando o herói balançando no ar com o tema Homem-Aranha tocando ao fundo. O vídeo começou lentamente com o herói balançando no ar como se estivesse procurando por algo, mudando lentamente para um herói confiante enquanto começava a voar pelo ar, passando pela câmera dando voltas e giros como se não o fizesse. Tem uma preocupação no mundo. No final, o Homem-Aranha e Cameron estavam um ao lado do outro. Segurando a câmera com uma das mãos, o Homem-Aranha falou para o suposto público. Ele sabia que o mundo estaria assistindo assim que a filmagem fosse carregada, então ele sabia que sua mensagem seria ouvida. Olá a todos, este é o seu Homem-Aranha do bairro amigável e este é meu amigo Caminho. Ele é o maior compositor que já conheci e temos uma mensagem para todos lá fora. Existem pessoas por aí como Khan e eu, que são tratadas de maneira diferente por causa de sua aparência, como falam, do tipo de música que gostam, como se vestem, como se identificam, por quem se sentem atraídos e a lista continua. Só quero dizer que se você é uma daquelas pessoas que trata os outros de uma maneira que não gostaria de ser tratado com base em quem eles escolhem ser, nós não brincamos com você. Se você tem problemas com pessoas como nós, então eu tenho problemas com você. Isso é tudo. Fiquei na escola, crianças. O Homem-Aranha desligou a câmera e olhou para Cameron. Aquela cara que ele tinha quando estava pronto para acabar com tudo havia desaparecido. Ele havia encontrado seu propósito, tudo o que precisava era de alguém que ouvisse. Obrigado, Homem-Aranha. O menino disse. Sem problemas. E obrigado, Caminho sério, obrigado. Aprendi muito hoje. O Homem-Aranha disse ao menino enquanto devolvia a câmera para ele. Ah, mais uma coisa. Você tem lápis e papel? Sim, disse o menino enquanto começava a vasculhar sua mochila em busca do que o herói pedia. Ele entregou seu caderno e um lápis ao herói e começou a anotar algo. Aqui este é o meu número. Se você se sentir mal como hoje, me ligue e eu irei correndo. Mesmo que tudo que você queira fazer seja dizer oi, eu responderei. Tudo bem? Você não está sozinho. Entendi. Cameron disse. Obrigado mais uma vez. E com isso os dois caminhos se separaram. Cameron observou enquanto o herói se afastava pela paisagem urbana até não passar de um pontinho à distância. Cameron sorriu. Ele estava grato pelo herói. Ele estava grato que o Homem-Aranha estava lá para impedi-lo de encontrar seu fim prematuro. Capítulo 26. Duas batidas na janela de seu quarto passaram despercebidas por Cindy Moon enquanto ela estava deitada na cama, navegando nas redes sociais e ouvindo música em seus fones de ouvido. Sua rolagem foi logo interrompida por uma notificação de Eren, embora ela imediatamente a tenha apagado, ignorando-o. Os sentimentos dela em relação a ele tornaram-se mais complexos do que o normal. Eles eram amigos há anos, embora a amizade deles estivesse começando a parecer mais unilateral à medida que progredia. Esta unilateralidade parecia ter duplicado no último semestre. Mesmo quando criança, ela sabia que Eren era uma pessoa fechada, e durante anos, Cindy o convidou a se abrir com ela, a desabafar seus problemas e a falar sobre seus sentimentos, mas ele rejeitou as muitas tentativas. Quando sua mãe morreu, ele desapareceu durante meses para sofrer. Ela se sentiu horrível quando ele não falou com ela durante esse tempo. Ela estava com medo, ela se sentia inútil. Ela queria ajudá-lo, mas não podia. Essa longa ausência não a irritou em nada, pois era compreensível que um acontecimento tão traumático pudesse exigir algum tempo sozinha. Ela só estava chateada consigo mesma por não ser uma amiga boa o suficiente para ser alguém a quem recorrer. No entanto, ele a deixou de pé no encontro e desapareceu sem uma palavra ou uma boa desculpa foi a gota d'água para ela. Falando com Harry e pensando sobre a situação por si mesma, ela percebeu que estava reagindo de maneira egoísta. Ainda assim, ao mesmo tempo, ela estava cansada de ficar no escuro. Era como se ela estivesse mentindo para ela e ela sentia como se ele não a visse como uma verdadeira amiga, muito menos como algo mais do que amiga. Ela sabia que ele estava escondendo alguma coisa, mas não conseguia descobrir o que era. Independentemente disso, ela não se importava mais. Se quisesse continuar se escondendo, continuar correndo, poderia fazê-lo na direção oposta. Mais uma vez, Eren enviou-lhe uma mensagem de texto, desta vez impedindo Cindy de continuar a navegar pelo feed de sua mídia social enquanto a lia. Eren, estou na sua janela. Por favor, deixe-me falar com você. Cindy franziu a testa para o telefone antes de virar o corpo para olhar pela janela. Ela tinha uma cortina cobrindo, mas ela podia ver a silhueta dele do outro lado. Seriamente? Cindy murmurou, olhando para a janela com uma expressão de desprezo. Por favor, abra a janela. Eren pensou consigo mesmo, parado no ar frio de Nova York vestindo suas roupas do dia a dia. Ele sabia que aparecer na casa dela sem ser convidado não era a melhor ideia, mas foi a única coisa que ele conseguiu pensar, já que ele não tinha experiência com nenhum tipo de problema com garotas antes. Depois de alguns longos e agonizantes segundos, Cindy moveu a cortina, encontrando Eren cara a cara do outro lado da janela de vidro. Eren acenou para ela sem jeito, embora ela continuasse a encará-lo com um olhar vazio e sobrancelhas franzidas que mostravam que ela não estava nem um pouco feliz em vê-lo. Eren então juntou as mãos como se estivesse implorando para que ela abrisse, fazendo-a revirar os olhos e destrancar a janela. O que? Ela disse friamente enquanto abria a porta, permitindo que o ar gelado de Nova York se infiltrasse em seu espaço e envolvesse seu corpo em sua frieza. Quero me desculpar por minhas ações passadas. O menino respondeu com voz baixa e sincera. Uma voz que era quase baixa o suficiente para se tornar um sussurro. Cindy ficou perplexa, o que a levou a responder a resposta dele com uma voz baixa, mas assertiva. Então você subiu na minha escada de incêndio e bateu na minha janela como se estivéssemos em um shoujo mangá? Cindy ainda estava visivelmente descontente. Que coragem dele, ela pensou, simplesmente aparecer ali sem ser convidado, como se isso fosse resolver magicamente o conflito entre eles. Sim,
Erin respondeu claramente. Eu sou ruim nisso. O conselho de Harry foi ainda pior. Isso é o melhor que consegui fazer, apenas por favor me escute. Cindy pensou sobre seu pedido por alguns segundos, observando tremer enquanto estava na escada de incêndio com os braços cruzados. Apresse-se então, está frio. Ela respondeu. Ela não iria deixá-lo entrar, mas pelo menos deixaria que ele dissesse o que tinha a dizer. Ele é teimoso. Ela sabia disso. Então ela sabia que ele não desistiria se ela mandasse ele ir embora. Ok. O menino respirou fundo lentamente antes de soltar o mesmo longo suspiro. Seu coração estava acelerado, ele nunca havia se aberto com ninguém da maneira que planejava fazer neste exato momento e a reação potencial dela o aterrorizava. Eu tenho muitos problemas, Cindy. Eu realmente tenho. Erin admitiu. Cindy ficou surpresa, mas concordou com a cabeça, ainda olhando para ele com seu olhar falso e implacável. Desde que eu era criança, não consigo expressar realmente o que sinto ou contar às pessoas coisas sobre minha vida e outras coisas. Mesmo quando nos conhecemos, eu já estava fechado depois do que aconteceu com meu pai. Erin fez uma pausa. Era difícil para ele falar sobre tais assuntos mesmo depois de todos aqueles anos. Independentemente disso, ele continuou, colocando uma expressão determinada no rosto. Nunca aprendi a falar sobre essas coisas. Odeio quando as pessoas se preocupam comigo e tenho medo de perder pessoas. É por isso que afasto você e Harry o tempo todo. Tenho medo de deixar vocês em paz envolvido comigo. Envolvido com você? Cindy perguntou. Erin estava com medo do que aconteceria se o Homem-Aranha e Erin Parker um dia não fossem mais dois homens separados, tendo suas vidas convergindo em um. Ele se perguntou como isso afetaria as duas vidas separadas. O Homem-Aranha pode permitir que Erin dê a Cindy Moon a atenção e o tempo que ela precisa? Erin Parker pode permitir que o Homem-Aranha dê à cidade de Nova York a proteção e a esperança de que ela precisa? Ela pode amar um assassino? E se seus inimigos descobrissem? Eles machucariam seus amigos? Claro, esses eram apenas pensamentos em sua cabeça. Ele não poderia contar a ela sobre ser o Homem-Aranha ainda. Erin assentiu e optou por explicar seus sentimentos de uma forma que fosse verdadeira, evitando os aspectos sobre-humanos dessa mesma verdade. Eu sinto que todos que eu amo ficam magoados. Seja emocionalmente como que eu fiz com você e talvez até mesmo com Harry, ou fisicamente, como se meus pais não estivessem mais aqui. Eu não posso evitar, mas me culpo por isso. Cindy estava começando a entendê-lo. Nos últimos dias, ela pensou que era ele quem estava sendo egoísta, mas na realidade, era ela. Não era culpa dela ter agido de forma egoísta, ela realmente não teve a oportunidade de entendê-lo já que ele mantinha tudo trancado dentro de si. Sua expressão antes chateada se transformou em empatia enquanto ela falava. Isso não foi culpa sua, Erin. Não há nada que você pudesse ter feito. Embora para ela fosse verdade que não havia nada que ele pudesse ter feito para salvar seus pais, Erin pensava o contrário. Desde criança, ele desejava ser inteligente o suficiente para perceber que seu pai estava doente antes que a doença se tornasse intratável, apesar de não haver sinais de alerta. Quando se tratava de sua mãe, ele desejou estar lá para impedir que o assassinato dela acontecesse, apesar de não haver como ele prever o assassinato. Erin assentiu independentemente de seus próprios pensamentos negativos. Embora ainda se culpasse, estava começando a aceitar que não havia nada que pudesse ter feito. Recentemente fiz muita autodescoberta e autorreflexão, e não tenho mais aquele medo da perda, ou pelo menos não na mesma proporção. Meu professor, Dr. Connors, me disse algo recentemente que ficou comigo. Tudo que você faz é um risco. Não fazer nada também é um risco. Qual risco você escolherá? Erin olhou para a mão de Cindy enquanto ela descansava no parapeito da janela, considerando se deveria colocar a mão sobre a dela. Seu peito parecia prestes a explodir quando ele se abriu para ela enquanto criava coragem para confessar a ela. Ele poderia desviar das balas e correr em super velocidade, mas essa foi uma das coisas mais difíceis para ele fazer em sua vida. Não tenho mais medo. Não tenho medo de estar com você, Cindy. Durante anos eu queria tanto estar com você, mas não consegui fazer isso por causa daqueles pensamentos estúpidos e de medo. Com essas palavras, o jovem herói agarrou suavemente a mulher dos seus sonhos pela mão, surpreendendo-a com sua ousadia. Cindy começou a corar ligeiramente, ficando nervosa porque as coisas aconteciam tão rapidamente. Apenas alguns momentos atrás, ela estava dizendo a si mesma que estava pronta para deixá-lo ir devido ao quão fechado ele era. No entanto, como se lesse sua mente, ele fez a única coisa que ela esperava há anos. Eu sei que ficar de pé dói, me desculpe. Não vai acontecer de novo, eu prometo. Se eu te machucar de alguma forma de novo, vou te deixar sozinho para sempre. Você nunca mais terá que me ver novamente. Embora parecesse juvenil e tolo ao dizer isso quando era um jovem adulto, ele estava falando sério. Ele realmente não queria mais machucá-la. Então se deixá-la sozinha fosse a única maneira de fazer isso, ele faria isso. Você não precisa ir tão longe, Erin. Cindy falou suavemente enquanto virava a mão que Erin apoiava, usando-a para agarrar a mão dele e segurá-la delicadamente. Com uma expressão doce e voz suave, Cindy continuou. Eu também sinto muito, Erin. Eu estava sendo muito egoísta quando fiquei chateado com você. Eu nunca consigo ler você, Erin. Você é tão fechado o tempo todo. Você é como um fechado livro que está preso por um cadeado. Às vezes me faz sentir que não sou importante o suficiente para você. Eu só estava pensando em mim mesmo quando pensei nessas coisas. Meus próprios problemas. Você é importante para mim, Cindy. E não se culpe. Eu não estava falando com você e você reagiu razoavelmente.
Sinto muito por não ter deixado claro o quão importante você é para mim. Se não fosse para você e para Harry também, eu nem sei se estaria aqui agora. Vocês dois são parte da razão pela qual fui capaz de continuar. Vocês dois fizeram tanto por mim e eu também. Um péssimo amigo. Eren disse tristemente, seu olhar ainda preso em suas mãos se abraçando. Cindy balançou a cabeça, agarrando Eren pelo queixo para erguer o olhar dele de volta para o dela. Ela tinha um pequeno sorriso no rosto, percebendo quão bobos os dois estavam sendo durante o breve mal-entendido. Você não é um mau amigo, Eren. Se fosse, não acho que teria aberto minha janela para você esta noite, mas estou feliz por ter feito isso. Você é corajoso por finalmente se abrir, mesmo que você estamos sendo totalmente um personagem de mangá romântico agora. Cindy riu levemente enquanto sua mão descansava na pele ruiva de Eren, esfregando levemente sua bochecha com o polegar. Seu toque combinado com sua voz calorosa e humor trouxe um sorriso ao rosto de Eren. Ele riu levemente, balançando a cabeça em negação. Você deveria ter ouvido a ideia de Harry, foi muito pior, acredite em mim. No momento em que o clima estava começando a melhorar entre os dois, uma batida foi ouvida na porta de seu quarto, interrompendo o momento sincero dos dois estudantes do ensino médio. Cindy, vem esvaziar a máquina de lavar louça. A voz da mãe de Cindy podia ser ouvida através da porta de seu quarto, mais uma vez sua porta sendo o catalisador para interromper um momento entre os dois. Estou indo, mãe. Cindy gritou atrás dela antes de voltar sua atenção para Eren com uma expressão de desculpas. Eu tenho que ir fazer isso. Eu te ligo. Cindy sorriu levemente, seu rosto ainda vermelho devido ao frio ou por seus sentimentos por Eren, ou talvez até uma combinação de ambos. E eu responderei. Eu prometo. Eren começou a afastar a mão de Cindy, apenas para ela apertar a mão dele ainda mais forte com seu aperto quente. Antes de você ir, Cindy fez uma pausa, seus olhos percorreram Eren enquanto evitava o contato visual direto até que ela reuniu coragem suficiente para olhá-lo nos olhos e ver o que sentia. Eu sinto mesmo por você. Quero dizer, o que você disse sobre querer ficar juntos. Eu quero tentar. Talvez. Boa noite, Eren ficou atordoado a ponto de não conseguir responder quando Cindy rapidamente soltou sua mão e começou a fechar a janela. Boa noite. Eren sussurrou embora a janela já estivesse fechada. Assim que a cortina se fechou, Eren soltou um suspiro de alívio. Sua frequência cardíaca atingiu níveis astronômicos, sentindo como se ele tivesse mais uma vez se transformado em sua forma velocidade divina final. Eren olhou em volta, vendo que estava sozinho antes de cair para trás e cair no chão abaixo da escada de incêndio, aterrissando perfeitamente como um ginasta. Ele se sentiu aliviado como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Antes que Eren Parker pudesse ter mais um momento para si mesmo, uma notificação de seu rastreador de crimes apareceu em seu telefone, informando sobre um assalto nas proximidades. Ele suspirou, lembrando que precisava manter o equilíbrio. E então, o Homem-Aranha correu para trás do prédio e começou a se vestir, tirando as roupas do dia a dia de Eren Parker para revelar seu terno azul e preto por baixo. O som das sirenes podia ser ouvido à distância, enquanto o Homem-Aranha então totalmente fantasiado saltava no ar com a máscara na mão, puxando-a sobre o rosto antes de voar em direção à comoção. Capítulo 27. Na manhã seguinte, após o momento sincero de Eren Parker e Cindy Moon, Eren se viu sentado em sua mesa de trabalho mexendo em um pequeno pedaço de matéria programável que ele roubou da base subterrânea quando Yuri não estava olhando. Devido ao local estar lotado de policiais, ele só conseguiu pegar as menores peças, porém, foi mais que suficiente para ele estudar suas propriedades e talvez encontrar uma maneira de replicá-las. A essa altura, sua vida estava começando a parecer que as coisas estavam surgindo para o jovem. Seu novo nome, Homem-Aranha, já estava em alta e o vídeo de Cameron já havia começado a virar tendência nas plataformas de mídia social. Entusiasmado, Cameron enviou uma mensagem a Eren com muitos agradecimentos, e Eren também agradeceu por se lembrar de quem ele é. Claro, as coisas com Cindy agora estavam muito melhores do que antes e isso foi outra vantagem para o jovem herói. Sua vida social, em geral, melhorou e o bullying implacável finalmente cessou para sempre desde que ele enfrentou Flash. Esses pensamentos positivos logo foram interrompidos pelo estômago de Eren soltando um ronco poderoso. Como sempre, ele planejava pular o café da manhã, mas também havia pulado o jantar na noite anterior. Embora sua vida estivesse ganhando muitos pontos positivos, ainda havia um grande problema acontecendo em sua vida naquele momento. Ele estava falido. Ele praticamente não tinha mais dinheiro. Trabalhar como fotógrafo freelancer para o Clarim Diário não era suficiente e seu aluguel venceria em breve. Ele poderia ter pedido dinheiro a Harry, mas isso teria sido um ato muito embaraçoso para Eren realizar. Junto com isso, ele estava com medo de que Harry pensasse que o estava usando. Isso estava longe de ser verdade, já que Harry daria a Eren um lugar para ficar em um piscar de olhos se ele pedisse e não pensaria em nada. Felizmente, Eren só precisava pagar alguns meses de aluguel antes de poder morar no campus de graça com sua bolsa de estudos. Ele enviou por e-mail suas fotos de alta fidelidade do novo traje do Homem-Aranha para Jonah Jameson, seu chefe, e isso por si só deveria ser suficiente para deixá-lo um pouco melhor durante o mês. Distraindo-se de suas lutas financeiras, o menino começou a pensar em maneiras de replicar a matéria programável e talvez transformá-la em ferramentas de combate ao crime. Olhando sob seu microscópio, ele foi capaz de deduzir que a própria matéria era capaz de mudar de forma devido à sua natureza instável em nível molecular. Essa substância é semelhante aos OTZ-1, mas há algo estranho nisso.
Parece que o Nufor é o que causa o desequilíbrio molecular. O menino ficou intrigado, embora a dopamina estivesse fluindo em seu cérebro, enquanto ele se divertia muito tentando resolver esse enigma. Embora já fosse muito cedo, ele já estava acordado há algumas horas porque a ideia de estudar o material não lhe permitia dormir. Um pequeno sorriso estava em seu rosto quando ele pegou seu laptop e começou a pesquisar o que exatamente era o Nufor. Nufor é uma versão sintética da eletricidade natural que os humanos geram em seus corpos. Interessante. O menino sussurrou enquanto folheava um dos primeiros diários do material. Deve ser por isso que ele reagiu ao meu corpo dessa maneira. Aquela velha eletricidade, antes de se tornar velocidade divina, deve ter sido uma versão extremamente aprimorada da eletricidade natural do meu corpo. Explica como a matéria programável funciona para os normis. As pulseiras sinergizaram a eletricidade de seu próprio corpo com a do Nufor, criando uma espécie de velocidade divina falso. Eu me pergunto se os neuronews estão envolvidos de alguma forma. O jovem começou a rabiscar em seu caderno, anotando seus pensamentos antes que pudessem ser esquecidos. No meio de escrever uma frase, ele parou num instante quando um novo pensamento se infiltrou em seu cérebro. Se o Nufor ou velocidade divina afetam os neuronews, isso deve explicar os sonhos e as visões. Quando revivi aquela memória e quando me vi usando aquela fantasia escura, foi quase real. Muito real. O jovem herói largou a caneta e cruzou os braços, fechando os olhos antes de respirar fundo. Tudo bem, isso geralmente acontece quando começo a perder a consciência ou se estou completamente inconsciente. Vou tentar limpar minha mente, vou pensar em uma memória. À medida que a mente do jovem se afastava, seus locks pretos começaram a ficar brancos como a neve e a subir devido à pressão de velocidade divina. Ele respirou fundo e pensou em uma memória que estava trancada no fundo de sua mente, mas só conseguia se lembrar de uma pequena fração dela. Eren abriu os olhos, descobrindo que sua altura de 1,80 metros havia encolhido para a de uma criança pequena. Ele agora estava revivendo uma memória de seu passado. Ele parecia ter cerca de 7 anos enquanto caminhava pelos corredores da antiga casa de sua infância. Estava quase completamente escura, apenas vagamente iluminada pela luz que entrava pela porta quebrada do porão, a oficina de seu pai. Lentamente, o menino se aproximou da porta, espiando para dentro e vendo seu pai aparentemente trabalhando em algum tipo de fórmula. Eren internamente riu um pouco do fato de que ele e seu pai pareciam exatamente iguais enquanto trabalhavam em suas mesas. Ele sabia exatamente de onde tirou isso. Quando o peso do pequeno Eren pressionou contra a porta, movendo-a ligeiramente para frente, um rangido lento ressoou pela sala, chamando a atenção de seu pai. Richard Parker se virou com uma expressão bastante séria no rosto, que parecia uma cópia exata da de Eren, antes de mudar para um meio sorriso brincalhão. Eren, mamãe mandou você ir para a cama? Richard disse, rindo enquanto se levantava da cadeira e se aproximava do filho. O jovem Eren sorriu abertamente de admiração por seu pai, embora internamente, o Eren mais velho sentisse como se quisesse chorar lágrimas de alegria. Foi como antes, quando ele viu a memória de sua mãe. Era como se ele estivesse realmente lá. Desta vez, porém, era como se ele estivesse no banco de trás e visualizasse a memória, em vez de poder interagir com ela. Eu quero ver, Eren disse, apontando para a mesa de trabalho de seu pai. Apesar de criança, já havia se interessado por conceitos científicos. Ele sempre entrava furtivamente na sala de trabalho do pai e lia tudo o que conseguia entender nas anotações do pai. É claro que seu pai sabia de seu comportamento sorrateiro, mas não se importava. Richard riu do entusiasmo do filho, curvando-se e pegando-o antes de trazê-lo para mostrar seu mais novo conceito. Na mesa bagunçada, um grande pedaço de papel estava espalhado, quase ocupando todo o espaço da mesa. Este desenho era quase incompreensível, era abstrato demais para os desinformados sequer começarem a tentar entender. Parecia quase estranho por natureza, definitivamente não era algo deste mundo. É como Guerra nas Estrelas. A criança disse, apontando para o enorme desenho abaixo dele. Richard riu mais uma vez, sentando-se à mesa com o filho no colo. Não exatamente. Ele disse com um sorriso. Esta é uma máquina do tempo. Lembra quando eu mostrei aquele filme com o carro e ele voltou no tempo? Eren assentiu. Ele disse. Estou trabalhando com meus colegas de faculdade para tornar isso realidade. Imagine se pudéssemos voltar no tempo e impedir que coisas ruins acontecessem antes que acontecessem. Richard era um homem gentil. Assim como seu filho, ele queria mais do que tudo ajudar as pessoas. Como super-heróis que existiam ao redor do mundo na época, ele queria usar esta máquina para salvar pessoas no passado e no presente. Além disso, a ideia de viagem no tempo sempre o fascinou. Ele queria mais do que tudo explorar o próprio tempo, fosse ele o passado, o presente ou o futuro. Como impedir um acidente grave, papai? Perguntou o menino de 7 anos. Sim, como impedir acidentes graves ou grandes tragédias. Infelizmente, isso não é uma coisa tão fácil de fazer, mas sei que é possível. Tenho quase certeza. Richard tinha uma expressão determinada no rosto, perdendo o sorriso que tinha antes ao pensar nas coisas que poderia ter mudado se esta máquina fosse real. Eu ajudo, disse Eren, ansioso para fazer qualquer coisa com seu pai. Claro, apesar de ser uma criança inteligente, o conceito de viagem no tempo era avançado demais para ele. Richard riu mais uma vez. Trabalharemos nisso juntos quando você for um pouco mais velho, ok? Iaia. Eren disse, sem saber que esse dia nunca chegaria de verdade. E até lá terei economizado o suficiente para iniciar nosso próprio negócio familiar, Parker Industries. Richard tinha um sorriso no rosto enquanto olhava para sua mesa com uma expressão sonhadora. Mal posso esperar. Finalmente terei um impacto no mundo. Serei capaz de fazer a diferença. Seremos capazes de fazer a diferença, uma diferença real. Afinal, é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade? Eren perguntou. Isso mesmo, Eren. Caras como nós, somos talentosos. Há muitas pessoas por aí que têm a capacidade de mudar o mundo, mas não a usam. Claro, não somos os Vingadores, mas nós temos um poder próprio, Eren.
Nós fazemos? A criança perguntou animadamente. Claro que sim. Nosso poder está aqui. Como o Homem-Aranha fez no telhado quando falava com Cameron, o garoto que queria pular, Richard Parker apontou para sua própria cabeça. Isso é mais forte do que qualquer superpotência. Há uma razão pela qual Tony Stark é o líder dos Vingadores. Percebendo que Eren provavelmente não entendeu o que ele quis dizer com isso, ele decidiu mudar de assunto. Ah, você provavelmente é muito jovem para realmente entender o que quero dizer. Apenas lembre-se disso, Eren. Com uma expressão impassível, Richard olhou nos olhos do filho e colocou a mão em seu ombro. Com grande, os sons estridentes de um despertador interromperam o menino de seus devaneios, trazendo-o de volta à realidade antes que ele pudesse terminar de ouvir as palavras de seu pai. Certo. Eren sussurrou, tendo esquecido por apenas um segundo que ele estava apenas em um sonho, não na realidade. Foi tão real, assim como aquele com a mamãe. Eren olhou para o relógio e suspirou, vendo que era hora de se preparar para a aula mais uma vez. E assim, o menino se vestiu e foi para a escola normalmente. Enquanto ele andava de ônibus, ele assistia do assento mais distante no banco de trás enquanto todos os seus colegas ficavam boquiabertos com o novo traje do Homem-Aranha, o novo nome e a música que Cameron produziu. Isso trouxe um pequeno sorriso ao rosto do herói disfarçado, achando engraçado que ninguém soubesse que o homem que eles estavam bajulando estava a poucos metros de distância deles. Quando o ônibus chegou à escola, Eren viu Harry Osborn esperando por ele na entrada da escola. O garoto de cabelos castanhos tinha um enorme sorriso no rosto e o que parecia ser sangue falso por todo o rosto, corpo e roupas formais. O que foi desta vez? Eren sussurrou para si mesmo, sabendo que estava prestes a se envolver em uma das travessuras de Harry. Assim que Eren desceu do ônibus, ele notou uma placa na mão inábil de Harry que dizia, eu mataria para ir ao baile. Eren se aproximou dele, olhando para a placa com um olhar indiferente. Desculpe, pretendo ir com outra pessoa. Eren disse, abrindo o menor dos sorrisos. Sim, bem, você não é meu tipo, de qualquer maneira. Harry brincou em resposta com um sorriso malicioso antes de apontar o pôster para Eren. Eu preciso que você segure esta placa quando eu convidar Lily Olister para o baile. Ela deve chegar em alguns minutos. Eren olhou para trás de Harry, notando um saco para cadáveres com um cadáver falso dentro dele, como se ele fosse um serial killer que era muito ruim em seu trabalho. Por que você tem um cadáver falso? Eren perguntou. Assistimos a um filme sobre um funcionário de escritório que matou um monte de gente em um de nossos primeiros encontros, então pensei que seria legal fazer dele o meu tema. Uhul, isso não é um pouco demais? É uma promoção, cara. Deve ser um pouco demais. Basta segurar a placa. Relutantemente, Eren pegou a placa e seguiu Harry em direção ao prédio principal da escola. Eles então esperaram por Lily, que finalmente chegou ao campus poucos minutos depois. Lá estava ela, Lily Olister, a loira de pele castanha da Academia Osborn. Todo mundo estava olhando para ela, o que era estranho, já que ela geralmente se mantinha discreta. Com um olhar estranho no rosto, ela entrou no campus até entrar no prédio principal e ver Harry segurando um saco para cadáveres atrás dele, coberto de sangue com sua fantasia. Ela imediatamente entendeu a referência ao vê-lo. Ao lado de Harry, Eren segurou relutantemente a placa que dizia, eu maria para ir ao baile com você. Temendo os muitos olhos que estavam grudados nele. Lily sorriu, cobrindo a boca antes de caminhar até Harry e abraçá-lo. Claro, ela concordou em ir com ele, porém, isso despertou uma ideia em Eren. Embora não gostasse de multidões, ele começou a pensar em uma proposta própria para Cindy Moon. Foi decidido. No dia seguinte, Eren iria fazer sua própria promoção para Cindy Moon, então na noite do baile, ele a pediria oficialmente em casamento. Capítulo 28. Após a proposta de Harry para Lily Olister, o sinal da escola tocou, sinalizando a todos os alunos para irem para as aulas como de costume. Para surpresa de Eren, os professores anunciaram que naquele dia haveria uma viagem de campo a Oscorp para ver uma apresentação especial do Dr. Otto Octavius. Talvez tenha sido mencionado antes, mas Eren estava tão envolvido com super-heróis que se esqueceu completamente disso. Apesar de surpreso, ele estava animado. Ele amava todas as coisas científicas e para Eren, a Oscorp era semelhante a algo semelhante a um parque de diversões para pessoas normais. Entusiasmados, Eren e seus amigos pegaram um dos muitos ônibus escolares para Oscorp, chegando pouco antes do início da apresentação. Você parece animado. Harry provocou Eren enquanto os dois, junto com Cindy e Lily Olister, caminhavam em direção ao enorme prédio científico de vidro. Eren, percebendo que ele estava sorrindo, fixou seu rosto em um rosto mais neutro, virando-se para Harry e negando suas afirmações. Não estou, só estava pensando em uma coisa. Cindy riu. Sim. Isso tem alguma coisa a ver com ciência? Ela brincou, fazendo Eren se sentir um pouco envergonhado. Você é quem fala, garota aranha. Você implorou a Harry para ver a sala da aranha 10 vezes. Eren respondeu, referindo-se à obsessão de Cindy pela aranha que eles viram quando Harry os visitou pela Oscorp. Desde aquele dia, ela sempre pedia para visitar aquela sala para poder ver aquela com lindos padrões de teia mais uma vez. Garota aranha? Cindy disse com uma expressão divertidamente ofendida. Harry e Eren riram, embora Lily tivesse uma expressão enojada no rosto. Eca, aquela sala da aranha me assusta. Nunca mais quero entrar lá. Lily disse, lembrando-se da vez em que Harry a levou lá contra sua vontade. Harry riu, relembrando o mesmo dia que ela. Eu gostaria que vocês pudessem ter visto o rosto dela, foi hilário. Falando em aranhas, vocês viram a nova fantasia do Homem-Aranha? Harry perguntou ao grupo, pegando Eren de surpresa. Sim, ele é tão legal. Cindy disse com cara de fã. Eren não tinha ideia de que ela gostava desse tipo de coisa. A admiração dela pelo herói trouxe um pequeno sorriso ao rosto dele. Lily, com uma expressão própria de Fanjiro, aumentou a admiração de Cindy pelo herói lançador de teias. Você acha que ele é fofo sob essa máscara? Aposto que ele é. Ele tem que ser.
Estou bem aqui. Harry sussurrou derrotado, embora seu sussurro tenha sido quase totalmente ignorado. Eu nem me importo com a aparência do rosto dele. Ele é tão doce e heróico. Seu corpo também é legal. Cindy acrescentou sonhadoramente. Se Eren não fosse o homem por trás da máscara, ele ficaria com um ciúme incrível naquele momento, mas em vez disso, ele se sentiu um pouco estranho porque duas garotas o estavam objetificando na frente de seu rosto. É verdade. Seu corpo é insano, especialmente no traje do Quarteto Fantástico. Lily concordou, mais uma vez fazendo Harry sentir um pouco de ciúme do herói. Eren olhou para seu próprio corpo, sentindo-se um pouco constrangido com isso. Querendo desviar a conversa de seu corpo, Eren fez sua própria pergunta. Vocês são fãs do cara? Parece que sim. Eren perguntou, parecendo desinteressado, mas na verdade, ele estava rezando para que todos dissessem sim. Grande fã, eu sigo o subreddit do Homem-Aranha, mesmo quando era o subreddit do Aranha Fantasma. Harry disse entusiasmado. Aquele vídeo dele empurrando o guindaste para fora do corpo enquanto lutava contra Electro foi tão legal. Cindy assentiu. Eu também vi esse vídeo no Twitter. Foi como um episódio de Dragon Ball Z ou algo assim. É confortável saber que alguém tão forte está em nossa cidade depois que os Vingadores desapareceram. Lily sorriu, balançando a cabeça antes de aumentar a admiração de todos. E ouvi dizer que ele também é negro. Realmente? Eren perguntou, fingindo um tom de surpresa. Ele se perguntou o que exatamente denunciava isso, já que ele só havia mostrado parte de seu rosto para Cameron no telhado. Isso é muito legal, somos apenas 3. Quero dizer, heróis negros. Como Storm, sabe? Eren estava tentando não parecer suspeito com suas palavras, embora isso fosse desnecessário, já que ninguém jamais suspeitaria que ele próprio era um herói. Lillian concordou. Sim, é muito reconfortante e inspirador saber que o cara sob a máscara se parece com você, certo? Eren riu levemente, achando a declaração dela irônica, já que ele era na verdade o homem por trás da máscara. Sim, literalmente, disse o herói disfarçado, feliz em saber que crianças que se parecem com ele conseguem se identificar com ele. Os 4 continuaram na Oscorp, caminhando juntos até se encontrarem dentro de um dos auditórios. Os 4 sentaram-se lado a lado conversando até que as cortinas se abriram, revelando 3 homens, Otto Octavius, Norman Osborn e Dr. Connors. Esse não é seu professor? Cindy sussurrou para Eren, apontando diretamente para o cientista de um braço só. Sim. Ele assentiu, notando uma lona cobrindo o ombro do Dr. Connors, aquele sem braço. O Dr. Otávio era um homem corpulento, de óculos esportivos e cabelos castanhos no alto da cabeça quadrada. Com uma espécie de gingado, o médico dirigiu-se ao centro do palco e começou a cumprimentar o público. Sejam todos bem-vindos, disse o médico, abrindo os braços para fora. Meu nome é Dr. Otto Octavius, e hoje vou mostrar a vocês minha mais nova criação. Agora, isso é apenas um protótipo, tenha isso em mente. O médico removeu a lona, revelando o novo braço robótico do Dr. Connors. A multidão ficou maravilhada, proferindo alguns os e ais. O Dr. Connors, porém, não parecia satisfeito, parecia relutante. Poucos foram capazes de detectar, mas Eren percebeu que ele não estava satisfeito. Meu querido amigo Dr. Kurt Connors perdeu o braço no cumprimento do dever. Durante anos, nós dois temos trabalhado em maneiras de permitir que ele mais uma vez possa viver sua vida como antes. Este braço, o braço inteligente V2.0, permitirá que ele faça exatamente isso. O tom com que Otto falava dessa situação era meio condescendente, quase parecia desrespeitoso, pelo menos para Eren. Eren franziu a testa, olhando para o rosto relutante de seu professor antes de encarar o sorriso arrogante do Dr. Octavius. Esta é uma tela em branco, Otávio afirmou, apontando uma grande tela branca para a multidão. Meu amigo irá agora demonstrar uma das incríveis habilidades do braço inteligente. Otto então foi até Connors e colocou a tela na mesa à sua frente. Vá em frente, meu amigo. Otto encorajou o médico que já tinha um braço só, levando-o a pegar um lápis e começar a rabiscar na tela. Cada traço do lápis era magistral. Parecia que o Dr. Connors era um artista de classe mundial, apesar de ter pouca ou nenhuma experiência no assunto. Em uma das telas do local, uma câmera acompanhava as mãos do médico enquanto ele desenhava uma espécie de réptil. A imagem era tão realista, quase fotorrealista. Uau! Cindy sussurrou, olhando para a obra de arte sendo criada diante dela com olhos de espanto. Incrível! Lily acrescentou, olhando com o mesmo olhar atordoado de Cindy ao lado dela. Isso é doentio. Harry pronunciou, inclinando-se para frente em sua cadeira com um sorriso enorme no rosto. Ele sabia do projeto desde que seu pai o estava financiando, mas foi a primeira vez que o viu. Eren, entretanto, não olhou para a tela, apenas para o Dr. Connors. Seu rosto era solene, quase parecia que a humanidade dentro do homem havia desaparecido. Eren se perguntou por que Connors se ofereceu para isso, já que estava claro que isso só o fez sentir falta ainda mais do braço. Após cerca de 10 minutos, o médico terminou o desenho. Era um lagarto lindamente desenhado, quase aparecendo como uma foto em preto e branco de alguém do mundo real. A multidão aplaudiu, todos sorriam, todos menos um homem. Os 3 homens continuaram a apresentação, dando mais informações sobre o braço inteligente antes de irem para os bastidores. Demonstrando uma falsa excitação, Eren olhou para Harry, fazendo-lhe uma pergunta. Você pode ir aonde quiser, certo? Você acha que poderia nos dar uma olhada mais de perto? Ele realmente só queria falar com o Dr. Connors, mas não queria simplesmente pedir a Harry para levá-lo para vê-lo. Sim, provavelmente. Eu quero dar uma olhada mais de perto também. Harry respondeu, recostando-se na cadeira com os braços atrás da cabeça. Neds, Lily brincou, não tendo nenhum interesse real em conversar com 3 velhos sobre o braço robótico. Ei, você pode ficar aqui se quiser. Melhor ainda, você e Cindy podem se conhecer, certo? Nos encontraremos novamente quando terminarmos.
Harry disse a ela. E assim, os dois meninos deixaram as meninas, indo para os bastidores enquanto as meninas exploravam outros lugares. Eventualmente, os dois meninos encontraram a sala onde os três cientistas conversavam entre si, espiando pela fresta da porta para escutar. Acho que consegui manter minhas habilidades motoras apesar de ter perdido meu braço durante todos esses anos. Dr. Connors movia seus dedos robóticos enquanto falava, no entanto, a expressão em seu rosto carecia de satisfação. Essa é a beleza disso. Dr. Octavius acrescentou com grande entusiasmo. Ele usa a inteligência artificial avançada para fazer exatamente o que você deseja, desde que você acredite que pode fazê-lo. Como você desenhou no passado, seu cérebro foi capaz de fornecer as instruções necessárias para executar a ação. Otto ergueu os olhos e percebeu os dois meninos parados na porta, fazendo sinal para que eles entrassem com o braço. Entrem, rapazes. Vocês são Parker, certo? Otto perguntou, lembrando-se do jovem e seu drone da competição que aconteceu há pouco tempo. Estou. Prazer em conhecê-lo novamente, Dr. Octavius. E aí, Sr. Osborne? Eren disse, acenando para o pai de seu melhor amigo. Bom dia, Parker. Norman disse enquanto acenava para Eren com um sorriso antes de direcionar seu olhar para seu filho, apagando aquele sorriso rapidamente. Atormentar. Harry acenou preguiçosamente para seu pai, mostrando em primeira mão que o relacionamento deles definitivamente tinha uma espécie de ruptura. Ei, Dr. Connors. Eren se aproximou do médico, colocando a mão em seu ombro e olhando mais de perto seu braço. Parte disso parecia estar realmente ligada ao médico, penetrando em sua pele de uma forma que parecia intrusiva, provavelmente desconfortável. Posso te ajudar depois da aula hoje, com seu projeto. Eren lembrou o médico, trazendo um pequeno sorriso ao rosto e lembrando de seu verdadeiro objetivo, a capacidade de fazer seu braço crescer novamente. Ah, certo, quase esqueci que você se ofereceu para me ajudar, Parker. Connors então olhou para Otto, colocando o braço verdadeiro sobre o falso. Esta foi uma pequena experiência divertida, Otto. Foi uma honra ser a primeira pessoa a ser equipada com o braço inteligente, mas não é para mim. Ao dizer isso, ele começou a tirar o braço do ombro, destravando-o e removendo lentamente as poucas agulhas que estavam cravadas em sua pele. A cada agulhada, o médico estremecia de dor, era como se estivesse recebendo injeções ao contrário. Puxando a última agulha, ele fez uma careta mais uma vez, levando Otto a estender a mão para o professor de ciências, embora Connor se afastasse para que Otto não pudesse ajudá-lo. Curte, o que você, Otto, tentou falar, mas o doutor o interrompeu. Eu não quero isso, Otto. Nós dois sabemos disso. Dr. Connors declarou abruptamente, puxando o resto do braço antes de colocá-lo sobre a mesa com um baque metálico. Mas curte. Octavius começou a falar mais uma vez, mas foi mais uma vez interrompido por Connors. Isso me deixa desconfortável. Os computadores não foram feitos para vasculhar nossos cérebros. Isso pode ser problemático. E se eles desenvolverem uma mente própria, ou algo assim? Prefiro continuar minha pesquisa no lado orgânico das coisas. Connors levantou-se, empurrando a cadeira antes de olhar ao redor da sala. Seus olhos finalmente começaram a mostrar vida novamente, quando ele começou a falar com verdadeira paixão. Eu quero sentir. Quero dor e prazer. Calor e frio. Quero sentir minhas mãos e dedos individualmente enquanto toco as superfícies. Quero sentir o rosto da minha esposa com as duas mãos. Quero dizer, realmente sentir isso, Otto. Connors usou as duas mãos enquanto falava, enfatizando suas palavras. Entendo. Dr. Octavius falou calmamente em um tom derrotado. A tecnologia é o futuro, curte. No entanto, a decisão é sua, afinal. Se mudar de ideia, é só me avisar. Eu não vou mudar, Otto. Nós dois sabemos que nenhum de nós vai mudar. Desde que éramos crianças, sempre fomos assim. Você acha que a tecnologia vai consertar o mundo, mas acredito que as ciências naturais sempre prevalecerão, meu amigo. Connors e Otto se entreolharam com olhos competitivos, com olhares que mostravam que tinham respeito mútuo, apesar de verem o mundo de forma tão diferente. Agradeço por querer me ajudar, Otto, mas você sabe como eu realmente quero consertar isso. Connors contou a ele. Otto assentiu. Eu entendo, curte. Eu realmente queria ajudá-lo, realmente me dói ver sua luta, mas entendo que o que você quer e o que eu quero para você são completamente diferentes. Eu estava sendo egoísta, peço desculpas. Não precisa se desculpar, Otto. Você só estava tentando ajudar. Não se preocupe, não estou sozinho. Afinal, Parker estará me ajudando. Connors olhou para Eren, fazendo o jovem sorrir e acenar de volta para seu professor. Bem, se você me der licença, preciso ir reunir minha turma. Adeus, Otto. Norman. O Dr. Connors começou a sair da sala, deixando os dois cientistas e os dois estudantes juntos na sala. Podemos ver o braço? Harry disse com um sorriso, aproximando-se do braço e inspecionando-o antes mesmo de esperar por uma resposta. Quando Harry olhou mais de perto o braço, Otto agarrou o ombro de Eren e começou a falar com ele silenciosamente. Por favor, tome cuidado com Kurt. Eu o conheço muito bem e sei que ele fica inquieto, imprudente e muito competitivo quando eu avanço assim em nossos empreendimentos. Eu sou da mesma maneira. Apenas certifique-se de que ele não faça. Tente algo muito perigoso, ok? Eren assentiu. Entendi, Dr. Otávio. Eren ficou confuso com o que exatamente ele quis dizer com isso. Quão perigosas são as experiências do Dr. Connors? Ele se perguntou. No entanto, Eren encontraria a resposta em breve. Octavius então deu um sermão nos dois meninos sobre o braço até que ambos se recuperassem e Harry e Eren saíram da sala para encontrar Lilian e Cindy. Eventualmente, os quatro adolescentes se encontraram, embora algo estivesse errado com Cindy. Ao ficar ao lado de Lily, ela estava visivelmente cobrindo o braço esquerdo com a manga do cardigã, cobrindo algo com a outra mão. Os dois se separaram brevemente, então apenas Cindy sabe o que realmente aconteceu, porém, ela planejou esconder o maior tempo possível.
Você está bem? Erin perguntou, notando algum tipo de vermelhidão sob a manga dela. Quando ele olhou para ela, sua cabeça parecia prestes a explodir. Era o seu sentido aranha, mas era uma sensação estranha, que ele nunca havia sentido antes. Não estava avisando do perigo, mas de outra coisa. Sim, eu só tenho um problema de pele e é constrangedor. Podemos não falar sobre isso agora? Cindy mentiu, embora essa mentira fosse suficiente para mudar o assunto. Ah, sim. Desculpe, eu não sabia. Erin disse se desculpando. Os 4 alunos mudaram a conversa para outro lugar, embora na verdade fossem apenas os 2 meninos e Lily falando naquele momento. Cindy, ficando atrás dele silenciosamente, continuou a segurar seu corpo enquanto sentia seu corpo começar a ficar febril. Ela estava começando a sentir uma forte dor de cabeça, que aparentemente aumentaria conforme ela olhasse para Erin, embora ela não entendesse o porquê. Mal sabia ela, a verdadeira razão para seu corpo reagir dessa forma era porque os dois estavam agora enredados nas mesmas teias do destino. Capítulo 29. Após a visita de campo na Oscorp, os alunos voltaram para a escola bem na hora do almoço. No entanto, Cindy Moon foi rapidamente para casa deixando Erin, Harry e Lily confusos sobre por que o comportamento dela estava tão estranho após a apresentação de Octavius. Não querendo ir mais longe depois de ver o quão desconfortável o assunto deixava Cindy, Erin decidiu não se aprofundar muito no assunto. Quando o dia escolar terminou, os dois telefonaram e ela parecia melhor, mas ainda não se sentia bem. Querendo cumprir sua promessa ao Dr. Connors, o menino foi para seu laboratório, embora não conseguisse parar de se preocupar com Cindy. Este deveria ser o lugar. Erin Parker sussurrou para si mesmo com incerteza enquanto estava na frente de um pequeno prédio que o Dr. Connors alugou para funcionar como seu laboratório pessoal. O exterior parecia meio degradado e era feito de tijolos marrons. Parece mais uma armadilha do que um laboratório, ou talvez um laboratório de metanfetamina. O herói disfarçado disse para si mesmo ao se aproximar da porta de metal na frente do prédio com uma ligeira hesitação. Com o punho duvidoso, o menino bateu 3 vezes na porta e esperou pacientemente por uma resposta. Demorou apenas alguns segundos para a porta se abrir, revelando um sorridente Dr. Connors do outro lado. Parker, entre, disse o professor, saindo do caminho para que seu aluno estrela pudesse entrar. Obrigado. O menino disse claramente, balançando a cabeça e entrando no prédio com as mãos nos bolsos da calça. A porta se fechou atrás deles, quase assustando o jovem cientista devido ao som da pesada porta de metal se fechando. Desculpe por isso. O Dr. Connors pediu desculpas. Está em frente. Os 2 garotos caminharam pelo corredor mal iluminado, dando ao herói disfarçado uma espécie de sensação estranha no estômago. Prédio assustador. Ele sussurrou para si mesmo enquanto continuava andando em direção à próxima porta de metal, embora já estivesse meio aberta para ele. Usando uma única mão, o menino empurrou a porta para entrar na parte principal do prédio. Assim que ele entrou, o queixo de Erin caiu. O interior era o completo oposto do exterior degradado e de má qualidade do edifício. Havia muitos dispositivos, ferramentas e dispositivos diferentes espalhados pela sala metálica, junto com fileiras e mais fileiras de frascos com rótulos de diferentes répteis e animais semelhantes. Impressionado, Connors brincou, colocando uma mão no ombro do aluno. Vamos, vou mostrar no que estou trabalhando. Os 2 nerds da ciência caminharam lado a lado em direção ao que parecia ser a mesa de trabalho principal, coberta de papéis e livros com um laptop em cima. Ao lado do laptop havia alguns frascos, parecendo ser de uma cor verde pântano. Como eu disse antes, Parker, o DNA reptiliano é a resposta. Connors disse rapidamente enquanto começava a digitar números em seu computador antes de transferir os líquidos de um frasco para um copo grande. Esta é a matriz extracelular de um dos répteis mais raros do mundo, que tem a capacidade de regenerar os seus membros quase instantaneamente. O médico começou a mexer vigorosamente com um bastão de vidro antes de transferir o líquido para uma pequena seringa. Quando injetado e com a ajuda de um dispositivo que apresentarei a vocês em breve, é possível, não tenho certeza, que seja a chave para a regeneração em humanos. Um sorriso logo apareceu no rosto do Dr. Connors enquanto ele segurava a seringa até o rosto, olhando para ela com um olhar intenso. Erin olhou para seu professor com uma careta nervosa, pensando consigo mesmo. Octavius estava certo, ele perdeu o controle. Dr. Connors? Erin perguntou, parando o médico momentaneamente. Os olhos de Connors se voltaram para seu aluno e seu sorriso enlouquecido diminuiu. Você não vai injetar isso em si mesmo, certo? Connors riu da declaração do menino. Oh, meu Deus, não. Não antes de eu testar primeiro. Com um sorriso ressurgindo em seu rosto, o Dr. Connors rapidamente foi até um tanque de vidro e pegou um rato de laboratório branco que estava sem um braço. Chester aqui está comigo há mais tempo. Não se preocupe, nada neste soro poderia prejudicá-lo ou matá-lo. Lentamente, ele pressionou a seringa contra o membro perdido do rato antes de injetar lentamente o soro verde nele. O rato guinchou e estremeceu, embora seu guincho logo tenha cessado após alguns segundos após receber a injeção do líquido. Rapidamente, Connors colocou o rato em seu recinto e deu-lhe um pequeno pedaço de queijo pela sua cooperação. Aqui está, amigo. Ele sussurrou antes de fazer sinal para seu aluno segui-lo. Connors então rapidamente pegou uma câmera, uma caneta e um pedaço de papel, pressionando tudo contra seu corpo descuidadamente com um braço antes de correr em direção à sua mesa e se jogar ao acaso na cadeira, fazendo-a rolar para longe de sua mesa. Um pouco. Usando o teclado, ele comandou uma máquina que parecia semelhante a uma máquina de raio-x de um dentista e girou-a sobre Chester, o rato. Ver a obsessão de seu professor com força total colocou uma expressão solene no rosto de Erin. Nada disso era saudável, nem para a mente do médico e definitivamente não para seu corpo. Se ele pretendesse testar esse soro misterioso em si mesmo sem testes extensivos. Dr. Connors.
Eren perguntou, olhando de soslaio para a tela do computador para entender o ponto de vista de seu professor. Os olhos de Connors, apenas os olhos dele, olharam para o menino. Sim. O que foi, Parker? Há quanto tempo você vem fazendo isso? Eren perguntou, sua voz preocupada não fez nada além de confundir o médico. Eren Parker demonstrar empatia não era algo a que ninguém estava acostumado, muito menos o Dr. Connors. Esse tem sido o trabalho da minha vida, Parker. Mas não se preocupe, só preciso de uma última peça do quebra-cabeça e todo o meu trabalho finalmente se concretizará. Estou tão perto que posso sentir isso, Parker. O entusiasmo do Dr. Connors teria sido contagiante se não fosse pelas palavras de Otto bicando a mente de Eren. Ele estava preocupado com ele. Tem certeza de que não está ficando muito animado, Dr. Connors? Você não precisa vencer Otto. Eren tentou simpatizar com seu professor, no entanto. Ele logo foi interrompido pela língua do médico estalando enquanto ele rolava os olhos dele. Não estou preocupado com Otto. Ele mentiu. Ele queria vencer Otto mais do que tudo, o que era importante para ele, quase mais do que recuperar o braço. Olhe você mesmo, Parker. Eu realmente quero dizer que estou a um passo de distância. O Dr. Connors se aproximou alegremente de seu laptop, girando antes de mostrá-lo ao aluno. Na tela havia um fio de DNA girando e ao lado dele havia um símbolo de eletricidade que estava preenchido apenas pela metade. Independentemente disso, o Dr. Connors ligou a máquina, fazendo-a zumbir baixinho antes que o zumbido se tornasse um zumbido alto. Um feixe fraco feito de múltiplas cores de luz atingiu o rato, embora o rato não tenha reagido a isso. Ele apenas continuou a comer o queijo que lhe foi dado como se nada tivesse acontecido. Eren estava confuso, não entendendo realmente o propósito da máquina, porém, ele tinha uma teoria. É algum tipo de dispositivo que combina células usando feixes de luz? É mesmo possível? O Dr. Connors estalou a língua. TCH, droga. Levemente, ele bateu com o punho na mesa, fazendo o laptop tremer, assim como os muitos frascos que o cercavam. O que é este dispositivo? Eren perguntou. Eu chamo isso de recombinador neógeno. Ele usa raios de luz semi-radioativos para combinar as células de um ser com o outro. Usando o soro que fiz de DNA reptiliano, ele deveria combinar o DNA de Chester com ele, mas o dispositivo ainda está muito fraco. Radioativo? Eren pensou enquanto olhava para sua própria mão. A aranha que o picou também era radioativa. Ele se perguntou se a picada da aranha agia como uma espécie de recombinador neógeno natural. Ele então se perguntou se isso significaria que o Dr. Connors e Chester herdariam mais de um aspecto do DNA reptiliano. Dr. Connors. E se você começar a herdar mais do que apenas regeneração? Como desenvolver uma cauda ou pele de réptil? Eren perguntou. Oh, não se preocupe com isso, Parker. Eu me certifiquei de que o aspecto-alvo é a regeneração e nada mais. Demorou muitos anos, mas essa será a única característica ignorada, acredite em mim. Connors disse isso com confiança, embora ainda deixasse o jovem desconfortável. Independentemente disso, mesmo com o extrator de fluxo, não consigo gerar energia suficiente para o recombinador neogênico. Deixe que os aspectos tecnológicos me atrasem. O rosto antes confiante de Connors lentamente se transformou em uma carranca solene enquanto ele olhava para baixo em seu braço perdido. Posso dar uma olhada, Dr. Connors. Na verdade, tenho estudado correntes e coisas assim para um projeto pessoal meu. Com isso, Eren quis dizer que estava estudando eletricidade devido aos seus poderes. Ele queria realmente saber como funcionava e o que exatamente ele poderia fazer com isso. Por favor, faça isso, eu esperava que você desse uma olhada, já que você é um dos homens mais talentosos tecnologicamente que conheço. Não desanime se você não conseguir descobrir. O painel está logo atrás. Connors disse enquanto apontava para a lateral da máquina com sua única mão. Parece que você está duvidando de mim, Dr. Connors. Eu cuido disso. Eren respondeu com confiança. Eren foi até a máquina e a abriu para revelar a fiação e as baterias. Com uma só mão no queixo, o menino investigou, notando que um dos fios estava com defeito. Junto com a fiação defeituosa, faltava tensão no extrator de fluxo, definitivamente insuficiente para alimentar uma máquina desse tamanho. Porém, algo maior que isso não caberia na máquina e estaria muito além do orçamento de um professor. Você tem uma caixa de ferramentas, Connors? Eren perguntou. O homem apontou para uma mesa bagunçada perto da máquina, fazendo com que o menino fosse até lá e pegasse a máquina. Trazendo de volta para a máquina, o menino abriu e começou a escanear a máquina. Para uma pessoa normal, levaria algumas horas para entender o sistema dentro da máquina, no entanto, Eren tinha um truque na manga. Ok, boa sorte, é hora de fazer como praticamos. Respirando fundo, o menino enviou energia velocidade divina diretamente para seus olhos e cérebro, fazendo-o estremecer ligeiramente. Doeu e definitivamente não era uma técnica pronta para o combate, mas era útil para situações de baixo estresse como a que ele estava enfrentando. Com seu cérebro agora pensando a 1 milhão de quilômetros por hora, o herói começou a religar mentalmente a máquina da maneira mais otimizada possível. Demorou apenas alguns segundos, embora a quantidade de informação que entrava e saía do cérebro do menino pudesse valer meia hora até mais. Usando seus dedos infundidos com velocidade divina e algumas ferramentas, o menino começou a religar a máquina em tempo real. Demorou um pouco. O Dr. Connors deu uma olhada ocasional em seu laptop durante esse tempo, mas o menino finalmente terminou de religá-lo. E vou dar um pouco de suco ao garotinho. Usando a mão, o menino infundiu a bateria com sua própria energia velocidade divina, permitindo que sua voltagem fosse alta o suficiente para alimentar a máquina, dando-lhe um brilho azul. Dr. Connors, acho que entendi qual era o problema. Sua fiação estava completamente desligada. Se você tivesse uma fonte de alimentação melhor, estaria tudo bem, mas o fluxo, seja lá o que for, não é forte o suficiente. Vá em frente e alimente-o para cima, deve estar bom agora. Eren disse, caminhando até seu professor e olhando para o monitor. O símbolo da bateria apareceu cheio desta vez, surpreendendo os dois homens. Como?
Connors perguntou surpreso. Acho que você estava certo sobre as ciências naturais serem sua área de especialização, doutor. Deixe o maquinário para os especialistas. Erin brincou, fazendo Connors rir um pouco. Veremos se você merece o título de especialista. Connors disse enquanto ativava a máquina, disparando outro raio multicolorido em direção ao rato Chester, desta vez muito mais brilhante. O rato soltou um leve grito, embora tenha sido mais de surpresa do que de dor. Os dois cientistas espiaram pela tela do computador e observaram a protuberância do rato começar a tremer levemente. Os dois cientistas se entreolharam antes de correrem até o rato para ver mais de perto. Dentro de alguns segundos, Chester começou a recuperar o braço perdido. Parker, nós conseguimos. Connors disse surpreso enquanto o braço de Chester continuava a crescer. Em cerca de meio minuto, todo o braço havia crescido completamente. Chester então começou a correr em círculos, testando seu braço com entusiasmo, como um cachorrinho alegre. Você conseguiu, Dr. Connors. Acabei de consertar a máquina. Isso é incrível. Erin admitiu com sua própria voz surpresa. Não, se não fosse você consertando a máquina eu ainda estaria perdido. Posso finalmente sentir o rosto da minha esposa com as duas mãos mais uma vez. Finalmente posso estar inteiro de novo. Um sorriso apareceu no rosto do médico enquanto pensava em como sua vida logo se transformaria. Erin, por favor, preciso que você me injete isso. Vou marcar exatamente onde você precisa colocar a agulha, então preciso que você pressione este botão aqui e então. Connors estava falando esporadicamente devido ao seu entusiasmo, embora seu aluno o tenha interrompido como a voz da razão. Connors. Não deveríamos procurar por algum efeito colateral? Erin perguntou, sentindo-se relutante em ir direto para os testes em humanos. Efeitos colaterais? Como o quê? Você acha que vou ficar verde ou algo assim? Funciona, Parker. Realmente funciona. Connors ainda falava esporadicamente, indiferente à ideia de quaisquer efeitos adversos. Bem, sim, mas acho que deveríamos fazer mais testes só para ver. Erin tentou mais uma vez argumentar com seu professor, mas o homem interrompeu, colocando a mão em seu ombro antes de olhar para ele com um olhar de dor. Parker, por favor. Eu preciso disso. Connors disse ao menino quando seus olhos começaram a ficar vidrados enquanto ele segurava as lágrimas. Erin balançou a cabeça lentamente, sem vontade de fazer algo tão perigoso. Sinto muito, Dr. Connors. Eu sei que você está animado. Há coisas na minha vida que eu gostaria de poder recuperar, como meus pais, eu faria qualquer coisa por isso. Se eu estivesse em uma situação em que eu poderia trazê-los de volta, assim como você, não pensaria duas vezes e ficaria cego para quaisquer ramificações. Você entende o que quero dizer, Dr. Connors? O Dr. Connors olhou para o chão, embora estivesse claro que Erin estava fazendo progresso em influenciar sua mente. Lembra do que você me contou sobre riscos, Dr. Connors? Claro, não fazer nada é um risco, mas isso é muito mais arriscado e perigoso. Por favor, não quero que nada aconteça com você. E se algo realmente horrível acontecer? E se você morrer? E quanto à sua esposa? Seus amigos, eu nunca serei capaz de me perdoar se algo ruim acontecer. Dr. Connor suspirou, entendendo quão egoísta ele estava sendo naquele momento. Você está certo, Parker. Vou publicar isso e esperar por quaisquer efeitos colaterais antes de fazer testes em humanos. Eu realmente quero isso, Parker. É difícil para mim esperar. Obrigado. Dr. Connors. O tempo que levará para ser revisado e testado posteriormente passará voando. Você terá seu braço de volta, assim como os milhões de outras pessoas que você ajudará com este soro. Em seu bolso, o garoto podia sentir seu telefone explodindo com notificações de vários rastreadores de crimes. Droga, devo deixá-lo em paz? Erin enfiou a mão no bolso antes de pegar o telefone e ler as muitas notificações descrevendo o que estava acontecendo. Monstro feito de água atacando um show? Ele pensou para si mesmo. Infelizmente não havia tempo a perder. Tenho que correr, mas vejo você amanhã, certo? Erin disse enquanto começava a sair rapidamente do laboratório. Não faça nada perigoso, ok? Tudo bem, Parker. Estarei seguro, não se preocupe. Vejo você amanhã. Connors disse, acenando com a mão para Erin enquanto o garoto saía do laboratório, deixando sozinho em seus próprios pensamentos. Assim que o menino foi embora, o Dr. Connors olhou para Chester enquanto o rato corria em círculos dentro de seu recinto. Connors olhou com olhos invejosos, querendo mais do que tudo compartilhar a mesma excitação que seu parceiro de laboratório de longa data. Capítulo 30. Vamos começar esta festa. Uma linda jovem com cabelos tingidos de loiro falava com sotaque coreano, enquanto posava no palco com seus colegas de banda. O nome dela era Anna, líder do grupo pop conhecido como Odd Fusion, uma das bandas mais populares do mundo. Esta foi a primeira apresentação deles na América, diante de milhares de pessoas no topo do pier conhecido como Pier 17. O Pier 17 era menos um pier e mais um edifício enorme que quase parecia um iate flutuando acima da água. Mesmo sob o concerto, centenas de pessoas estavam dentro do prédio, jantando nos diversos restaurantes e participando de diversas atividades recreativas dentro dele. A multidão no telhado estava cheia de meninas, desde o ensino médio até a faculdade, todas olhando para os cantores como se seres celestiais tivessem caído do céu para cumprimentá-los. Havia alguns garotos lá também, alguns deles sendo fãs do Odd Fusion, embora a maioria fossem apenas namorados ou pais relutantes acompanhando suas namoradas ou filhas. Anna, a líder, começou a cantar a introdução de sua música mais popular, Ocean Love, enquanto seus colegas de banda começaram a dançar atrás dela. Imediatamente, os gritos das adolescentes irromperam na frente deles. Era tão poderoso que pessoas que nem estavam no cais podiam ouvi-los. A coreografia das meninas era elegante, mas sexy ao mesmo tempo em que elas balançavam os quadris e os braços ao ritmo da música. Anna, apontando para a multidão, passou a mão pelo peito enquanto cantava a frase mais icônica da música. You can be my ocean love, fazendo a multidão explodir mais uma vez, ainda mais alto do que antes.
Mesmo os meninos e homens relutantes não puderam deixar de se surpreender com sua beleza, graça e movimentos corporais, movendo-se ao ritmo da música. No entanto, Ana interrompeu repentinamente sua rotina, seus olhos se arregalaram e seu corpo começou a tremer de medo. Logo depois, seus companheiros de banda também pararam de dançar, olhando para trás e para cima da multidão com os olhos arregalados. Uma grande sombra começou a subir lentamente pelo palco, cobrindo as garotas na ponta dos pés antes de engolir lentamente seus corpos inteiros. Confusos, alguns membros da multidão se viraram, e assim como os membros da banda, ficaram completamente paralisados de medo do que estava atrás deles. Uma fera enorme, aparentemente feita inteiramente de água, estava olhando para o cais. Nenhuma palavra foi trocada entre os humanos e a fera, apenas um olhar frio. Se os olhares matassem, as almas do público e dos cantores teriam abandonado seus corpos. Eles estavam todos aterrorizados, olhando para o rosto estranhamente humano da fera, que parecia cheio de ciúme por qualquer motivo que só era conhecido pela fera. Muitas pessoas na multidão começaram a correr para salvar suas vidas, fugindo em direção às escadas rolantes e descendo na tentativa de escapar do telhado, pois essa era a única maneira de escapar do monstro. Aqueles que não fugiram, incluindo Ana e seus companheiros de banda, ficaram paralisados de medo enquanto a fera olhava para eles com olhos desejosos. Usando sua mão, a fera removeu a parte do palco que estava pendurada acima das garotas, fazendo com que a água se espalhasse por todo o cais enquanto escorria de seu corpo. Os cantores seguraram-se uns aos outros e ao palco enquanto observavam seus fãs serem arrastados pela água como se estivessem em um tsunami. Quando os fãs foram arrastados, eles se chocaram na escada rolante, ricocheteando uns nos outros e nas paredes incontrolavelmente. Logo, a água começou a encher o interior, causando confusão e prendendo pessoas lá dentro. O monstro então pegou o teto do palco e o jogou aleatoriamente para o lado, fazendo-o cair na rua próxima, esmagando alguns veículos estacionados e quase atingindo alguns pedestres. Lentamente, o monstro estendeu sua mão enorme e torrencial. Ana, ele falou enquanto sua mão continuava a se estender, derramando água por toda parte e enviando-a ainda mais para o prédio abaixo dele. Meu oceano. Amor, ele falou mais uma vez, desta vez transformando a mão em água sólida e abraçando a garota como se ela fosse uma boneca Barbie. Seus companheiros de banda choraram, tentando alcançar a amiga e puxá-la de volta para baixo, embora sua força não fosse páreo para a enorme fera oceânica. Logo Ana e a fera torrencial estavam cara a cara, dando a Ana uma boa olhada em seu rosto agora contente, feito completamente de água corrente. Ana, ama, ele disse mais uma vez. Parecia que o monstro estava tão delirante que ele pensou que aquela música, Ocean Love, era sobre ele, apesar de Ana nunca tê-lo conhecido, ou pelo menos não em sua memória. A jovem começou a gritar, implorando ao monstro que a deixasse ir em sua língua nativa antes de mudar para o inglês. Solte, me solte. Ela gemeu, tentando se libertar das garras do monstro, mas não adiantou. Ele estava confuso, porque ela iria querer que ele se separasse se eles estavam apaixonados. Ele se perguntou. Mesmo assim, ele recusou e começou a se afastar lentamente do cais para levar a garota para si. Porém, como um raio de luz, um herói chegou bem a tempo. Ei, idiota! Ela disse para soltar. O Homem-Aranha gritou enquanto usava todo o seu corpo para cortar o pulso do monstro aquático, forçando-o a largar a garota e sua mão aquosa a ficar sem forma. Ana gritou quando começou a se lançar em direção à terra, no entanto. O Homem-Aranha foi rápido em usar suas teias para se atirar para baixo e pegá-la antes que ela caísse no cais. O herói pousou com a garota nos braços, sentindo água sob seus pés ao colocar Ana ao lado de seus companheiros de banda. Droga, há água por toda parte, então não posso usar velocidade divina aqui sem correr o risco de fritar todo mundo. Ele então olhou para as escadas rolantes, percebendo que a água escorria agressivamente por elas e para dentro do prédio. Droga, o que eu faço? Deve haver centenas de pessoas lá dentro. Ana, minha, Ana, ama, a fera gritou quando ele instantaneamente recuperou sua mão aquosa e começou a apontar a palma para o Homem-Aranha e as garotas como se estivesse usando uma das famosas armaduras de Tony Stark. As lentes do herói se ampliaram. Correr! O Homem-Aranha gritou enquanto puxava duas garotas pelos braços e começava a correr o mais rápido que podia em direção às escadas rolantes. Por pouco, o grupo foi capaz de se esquivar de uma rajada de água que destruiu o palco atrás deles enquanto continuavam correndo para salvar suas vidas atrás do Homem-Aranha. O interior do prédio não era seguro, porém era muito mais seguro do que estar do lado de fora com o que quer que fosse aquele pesadelo lá fora. Assim que o grupo chegou às escadas rolantes, eles puderam ver dezenas de pessoas se segurando para salvar suas vidas, na tentativa de não serem levadas pela água sempre corrente, fazendo com que o Homem-Aranha entrasse em ação. Todo mundo, segurem alguma coisa. Vou drenar a água. Ele gritou saltando escada abaixo antes de aterrissar e destruindo muitas das paredes de vidro com o punho. Imediatamente a água começou a fluir para fora do prédio, embora os andares abaixo ainda precisassem ser drenados. No momento em que o herói estava prestes a descer para o próximo andar, uma rajada de água atingiu uma das janelas, atingindo no peito e fazendo-o voar de volta em direção ao buraco que criou. Antes que ele pudesse voar através dela, a água formou um homem, e esse homem começou a sufocar o herói com as mãos que agora eram de alguma forma feitas de água sólida. Demiana, ela é minha. O homem não, o menino feito de água falou enquanto seu aperto na garganta do Homem-Aranha ficava cada vez mais forte. É isso que eles querem dizer com relações parasociais? Esse garoto é louco. O Homem-Aranha pensou consigo mesmo enquanto tentava descobrir uma maneira de sair dessa bagunça sem velocidade divina. Para ganhar tempo, ele começou a falar com o menino, embora provavelmente tivesse sido melhor ficar quieto. Essa garota não é sua propriedade, garoto água. Você já experimentou o Tinder? Ou bem, acho que a abundância de peixe seria mais apropriado para você.
O Homem-Aranha brincou através das mãos do garoto água. O rosto aguado do menino franziu a testa quando ele jogou o Homem-Aranha pela janela, fazendo-o voar incontrolavelmente para longe do prédio. Enquanto o Homem-Aranha voava incontrolavelmente pelo ar, ele conseguiu atirar uma teia em direção ao cais, usando o ar para se puxar de volta para lá. Ao voar para frente, ele viu o menino da água afundar no chão, provavelmente para se tornar um com a água em busca de Ana enquanto ela tentava escapar. O Homem-Aranha começou a examinar freneticamente o prédio, vendo muitas pessoas tentando evitar se afogar e quebrar janelas. Eventualmente, ele conseguiu encontrar Ana e seus amigos correndo pelo segundo andar. Usando suas teias mais uma vez, o garoto disparou em direção ao segundo andar do pier, quebrando a janela e assustando as meninas. A água começou a jorrar do prédio, permitindo que aqueles que estavam se segurando pela vida finalmente relaxassem enquanto a água escoava. No entanto, uma única poça não acompanhou o resto. Garoto água. Ele está bem aí, Ana, cuidado. O Homem-Aranha gritou enquanto avançava em direção à garota. Ao mesmo tempo, o menino da água ressurgiu em sua forma humana e começou a estender a mão em direção a Ana. O Homem-Aranha, usando toda a sua força, deu um soco poderoso diretamente na mandíbula do menino, mas atravessou-o, fazendo o Homem-Aranha voar por todo o corpo do menino. Antes que o Homem-Aranha pudesse atravessar completamente o corpo do vilão, ele se solidificou e agarrou o Homem-Aranha pelo crânio e o jogou contra uma parede próxima, quebrando-a devido à força do ataque. Eu não sou o garoto água. Eu sou o Hydro-Man. Ana é minha, vai embora, inseto. Hydro-Man proclamou enquanto começava a bater o rosto do menino no chão repetidamente, até o ponto em que a máscara do Homem-Aranha, a única parte de seu traje que era feita em casa, começou a se rasgar. O sangue começou a se misturar com a água enquanto o rosto do menino era constantemente forçado contra a calçada repetidamente. Todos, incluindo os cantores de K-pop, não podiam fazer nada além de olhar horrorizados enquanto o Homem-Aranha não podia fazer nada além de se permitir ser constantemente jogado contra o chão. Se não fosse por todas as pessoas ao redor, o Homem-Aranha poderia simplesmente dar um choque no garoto aguado que o está agarrando, mas se ele fizesse isso agora, todos na sala também seriam eletrocutados devido ao chão molhado. Depois que Hydro-Man teve sua solução e o Homem-Aranha parecia estar enfraquecido o suficiente, ele jogou a aranha pela sala, fazendo com que muitas pessoas lá dentro ofegassem e choramingassem ao ver seu herói aparentemente derrotado. Ana, venha comigo, finalmente poderemos ficar juntos para sempre. O menino contou a ela. Ele estava completamente delirando. Ele havia formado um relacionamento com ela em sua cabeça, chegando ao ponto de pensar que ela realmente tinha sentimentos recíprocos por ele. Eu não te conheço. Ela gritou, fazendo o menino rir um pouco antes de se reapresentar. Sou eu, Ocean Lover 12. Você gostou do meu tweet quando eu disse que te amo e você respondeu com o coração. Está tudo bem. Eu sei que você não poderia simplesmente dizer que me ama publicamente assim, mas o coração me disse tudo o que eu precisava para saber. Nós nos amamos, Ana. Estou pronto para ficar com você para sempre agora. Ana olhou para ele com nojo e desprezo, pensando consigo mesma que ele precisava de ajuda séria. Balançando a cabeça, ela gritou com o menino. Não, solte. Monstro! Essas palavras perfuraram o peito do menino com mais força do que qualquer arma real poderia, enquanto ele sentia seu coração partido. Monstro! Ele disse calmamente, sua expressão feliz se transformando em tristeza antes de imediatamente se transformar em raiva. Logo todo seu comportamento, incluindo sua voz, se transformou em uma fera totalmente nova. Sua vadia! Eu não te amei mesmo, vá se fuder. Vou te mostrar um monstro. O menino então começou a sufocar a menina com as mãos, levantando-a no ar enquanto se preparava para tirar-lhe a vida. Última chance, Ana. Você vem comigo ou vai morrer? Se você decidir morrer, então farei a mesma pergunta aos seus amigos aqui, começando por John. O garoto olhou para seu colega de banda, John, com um sorriso nojento enquanto a garota olhava para ele com total desgosto. No entanto, sua expressão de desgosto logo mudou para uma expressão de tranquilidade quando ela percebeu algo através do corpo aquoso do menino. Hydro-Man riu levemente e o sorriso em seu rosto se alargou, sentindo como se seus sentimentos por John estivessem sendo correspondidos, ao contrário de Ana. Neste ponto, ele não tinha mais utilidade para o líder do grupo. Parece que John vê o quão verdadeiro homem eu sou. Desculpe, Ana parece. Em um instante, o corpo do Hydro-Man perdeu a forma, liberando Ana e se tornando nada mais do que uma poça normal de água sob os pés de todos. Onde antes o homem hídrico estava, o Homem-Aranha estava agachado, espancado e machucado com uma jarra de vidro com tampa de metal nas mãos. Rapidamente, o Homem-Aranha fechou o frasco e começou a correr a toda velocidade para fora do prédio, batendo em uma das janelas com o ombro antes de infundir a tampa de metal com energia velocidade divina e sacudir o frasco rigorosamente para enfraquecer o fanboy psicótico. A bagunça informe do Hydro-Man dentro da jarra começou a gritar quando a eletricidade começou a interagir com seu corpo líquido. O Homem-Aranha parou de sacudir o pote e colocou o rosto nele quando pousou do lado de fora. Tudo bem, garoto água, não mova um músculo, senão farei isso de novo, ouviu? Exigiu o Homem-Aranha, inspecionando de perto o que restava do homem hídrico. Por favor, chega, me desculpe. Hydro-Man implorou, assumindo a forma de um homem em miniatura dentro da jarra e permitindo que o Homem-Aranha soltasse um suspiro de alívio quando o vilão foi finalmente derrotado. Cerca de 10 minutos depois, todos no prédio foram evacuados e a polícia chegou ao local, embora tarde demais. Yuri, com uma expressão confusa no rosto, se aproximou do Homem-Aranha e ergueu uma sobrancelha ao ver o menino no pote. Eu pensei que eles disseram que era um monstro aquático gigante? Yuri perguntou, aproximando o rosto do pote do Hydro-Man enquanto o garoto escondia o rosto, tremendo do outro lado do vidro. Ele estava até que eu descobri sua fraqueza. O Homem-Aranha disse com confiança, como se não tivesse batido no garoto devido a um palpite. E isso é? Perguntou Yuri. Confiantemente, o herói ergueu um dedo e começou a dar sua explicação.
Bem, não tenho certeza exatamente como isso funciona, mas eu sabia que devia haver um segmento dele que controla o resto da água, certo? Bem, eu não tinha certeza do tamanho desse segmento, poderia até ser uma única molécula, no entanto. Esse cara não é brilhante o suficiente para mover aquele único segmento, então eu sabia que estaria no centro de sua massa. Ele nesta jarra, seu corpo entraria em colapso naturalmente e tudo que restaria dele estaria nesta jarra. O Homem-Aranha ergueu o pote e bateu nele com o dedo, deixando Yuri pasmo. Ele pode sair dessa? Yuri perguntou, seu rosto dizendo ao herói que ela não tinha ideia do que ele estava dizendo. Bem, não tenho certeza. Ele poderia se alguém o segurasse. Está vendo esta tampa? É de metal, então posso infundi-la com eletricidade. Enquanto eu estiver aqui, ele não tentará nada. Eu poderia entregá-lo a Rickers para você. Acho que é o melhor. Sim, eu também acho. Vou ligar para um dos sargentos e avisar que você está vindo para que eles possam trabalhar na obtenção de um amortecedor de energia para ele. Obrigado, Homem-Aranha. Você é muito mais confiável do que esses caras. Yuri disse, apontando para seus oficiais atrás dela. Bem, sim, obviamente. Policiais são inúteis. Eren pensou consigo mesmo. Sou um pouco mais rápido em responder, tenho certeza de que talvez haja outro bom policial além de você por aí. Talvez. Yuri riu. Não proteja suas apostas. Vejo você por aí, garoto. Yuri disse, dando um tapinha no ombro do Homem-Aranha antes de ir em direção ao prédio para ajudar os feridos. Mais uma vez, o Homem-Aranha conseguiu derrotar outro vilão, desta vez sem depender da velocidade divina. As coisas realmente estão começando a melhorar, menos ter meu rosto esmagado no chão. Ele pensou para si mesmo. Ele sentiu seu rosto, percebendo que sua máscara estava rasgada em pedaços, embora a maior parte de seu rosto ainda estivesse coberta. Bem, é hora de um upgrade, eu acho. Depois de entregar esse carinha ao lugar que ele pertence. O herói pensou consigo mesmo antes de se atirar no ar e se afastar da cena em direção à prisão de Ricker. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.